tá ok. Você deve estar gravando já, né? A gente tá fazendo teste. Então, a gente tem um Legal. processo bem diferenciado nesse sentido, entendeu? Recentemente eu fiz uma marca para uma consultora, que a gente foi lá no Telenorte, comprou um bloco de cada, tirou padrão para isso, transformou isso em padrões de marca dela e tal. Então a gente tem esse diferencial no projeto e isso a gente já consegue proteger no Dr. Rush também, entendeu? É legal. Caraca. Então, assim, se alguém aparecer com uma textura igual a dela, falar, não, mas é bloco também. Fala, não importa, mas isso veio de uma ideia, tem um registro autoral sobre isso e você tá Já empreendendo. pra divulgar, na hora que começar a escalar, rodar um tráfego pago, se quiser ajuda. Por exemplo, ó, sabe, eu tenho um cliente meu que o que acontece? Ele tinha um grande problema, como todo mundo enfrenta no e-commerce. Tem um e-commerce. Você vai vender um produto, aí você pega essa água aqui e vai vender. Então você vai lá, ou você, ou contrata alguém para tirar foto, para criar um layout, para fazer um post. Você bota aquilo. O que a concorrência faz? E tem cara orientando isso na internet. Copia e bota no teu. Até a própria plataforma diz, você pode criar ele como referência, aí você indica ele, quer dizer, a própria plataforma permite que você viole. Aí eu falei, meu cliente, resolve isso, cara, pede o direito autoral na DocTrush. Aí ele, mas assim, faz isso, ele fez. Aí um cara postou, aí eu falei assim, agora, abre um chamado aí nele a Shopee, abre um chamado e diz que está tendo violação de direito autoral e junto o seu certificado blockchain. Cara, derrubaram o anúncio do cara na hora. Na hora. Aí deram o prazo pro cara se defender, 15 dias, se ele se defendesse, voltaria. O cara não se defendeu, porque não tinha como provar o uso. Como que você defende? Cara, não sai como. Pior, sabe? E aí, cara, o cara criou outro post, aí eu falei, cara, a ideia não é somente impedir, é moralizar. Porque quando eu faço isso com o meu concorrente, ele fala, cara, eu não vou mais com esse risco, então eu também vou contratar um profissional, ou eu vou fazer, mas ele não fica copiando as coisas, cara. Vai cercar. Ele acaba a teoria do menor esforço. Que tá o internet faroeste. Então, essa esta plataforma ela foi criada para algumas coisas. Letra de música, canção, tanto a melodia quanto a letra da música pode proteger Mas nada. daí, vamos supor, Vídeo uma teu. das curiosidades que eu fiquei aqui, e se eu registro um documento adulterado? Então, Eu respondo por crime. aí o que vai acontecer? Vamos supor que você pega do teu concorrente alguma coisa que protege. Lembra que eu falei que direito autoral, o que acontece? É declarativo. Você vai apresentar o certificado do DocTrush. Aquilo é imutável, pro bem e pro mal. Por que eu falo pro bem e pro mal? Se a data do cara for posterior, até logo. Se a sua for posterior, até logo. Porque não tem como você mudar depois. Meu livro Não tem registrou. como mudar. Por exemplo, tem um cara lá na plataforma que ele falou o seguinte: olha, eu fui registrado com o negócio e só o nome errado. Primeiro, não tem como colocar nome errado porque ele não tem base de dados. Você tem que informar e dar ok. Aí a equipe do cara falou: ó, tá aqui todos os passos do cara. Foi o cara que preencheu. Só que ele não pode dizer isso pro cara, porque é violação de informação pessoal do cara. Então o que a gente falou pro cara? Olha, não tem problema, o que você faz? Só você tem login e senha sua? É, só eu que tenho. Eu falei, então, é só você entrar de novo e registrar o certo agora. Você quer que eu te dê um crédito pra você não perder o crédito? Aí o cara dá um crédito, deu um crédito aí. Aí foi mais o outro, quem vai ter acesso é você, cara. Você vai usar o outro contra você? Ah, entendi, beleza. Tá com Porque não tem errado como lá. alterar. Eu falei, não, a blockchain não se altera, cara. Uma vez registrado, ele tá logo, tá ali. Só que para o cara ter acesso, o cara precisa do seu o hash só o seu login e senha tem, então ele não tem acesso. O cara nunca vai provar esse documento que você fez, que você está dizendo que sou errado. Eu não sou errado. Entendeu? O cara colocou errado. Entendeu? Aí você não sabe até onde vai a maldade da criatura. Às vezes ele fez exatamente para testar, o cara altera, se altera não presta. Mas ele é meu concorrente, cara. Entendeu? Então esse é um projeto meu com um cara de Campinas. Então até não apareço muito. Aí, por exemplo, eu escrevi o livro agora, de blockchain e propriedade intelectual, do carimbo de hashes e tal, exatamente para promover a plataforma. Porque aí, como sou eu o autor e eu não sou dono da plataforma, quando eu escrevo dizendo que a plataforma é boa, eu não estou fazendo só para puxar minha sardinha, eu sei que é boa, eu sei que funciona. Então eu vou usar esse material. E me dá, trazendo para minha realidade, me dá um argumento ainda maior, porque eu falo muito disso, de segurança jurídica e tudo mais. E antigamente eu usava o Avictors, que é um pouco mais caro, e aí a gente registra só a identidade. Agora que com o sistema do Marcos, a gente consegue dar uma segurança maior até na questão de autoria de marca mesmo, né? E por exemplo, esse Avictors aí, o problema dele é que ele não explica pra ele, fala assim, o que pode ser protegido, mas não orienta você, cara. Então a gente... o pessoal joga o documento lá. A gente quer construir um ecossistema. Então, por exemplo, o Will... De repente não sabia que ele podia ter pego o passo, as fotos que ele tirou das peças, todos os trabalhos que ele fez, levar isso a uma proteção antes mesmo de criar os padrões.
Ele pode fazer isso. Mas ninguém diz isso para ele. Então, a gente quer democratizar. Primeiro dar acesso, depois nós vamos instruir. Então, a gente vai começar, a partir do ano que vem, a levar informação. Como é que eu uso a plataforma? Então, por exemplo, você se cadastrou lá, você vai receber links dizendo, dica, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. De repente, o cara fala, cara, eu não fazia ideia que eu podia fazer isso. Porque, às vezes, por exemplo, hoje, o que mais usa a nossa plataforma ainda são os músicos, tá? Só que, às vezes, o músico também é dono de um e-commerce. O músico também é dono de uma empresa. O músico também é dono ele escreve livro. Então, ele de repente não sabe que ele pode usar. Ele tem o e-commerce. Cara, eu nunca imaginei que eu poderia usar essa plataforma para proteger meu post, para derrubar minha concorrência que usou meu post. E aí não está brigando porque o cara está vendendo para o mesmo produto. Não, ele está brigando porque o cara, teoria da menor esforço. O cara copiou o que é dele. E mais, cara, além de derrubar, se eu entrar com uma ação, o cara vai ser indenizado. Por quê? Porque direito autoral é direito personalíssimo. Portanto, o direito já é pacífico. Então, como é um direito personalíssimo, e a lei diz que eu só posso fazer uso de algo que tenha um autor com a expressa autorização dele, o dano está causado. O que se discute no judiciário é o quantum bebeatur, ou seja, o quanto devido. Só vou discutir com o juiz. Eu pedi 50, o juiz mandou pagar 5. Eu pedi 10, o juiz mandou pagar os 10. Eu pedi 50, o juiz mandou pagar os 50. É o juiz que vai definir, cara. Vai pagar, vai pagar. Então, o cara, além de impedir a concorrência, ele nega um dinheiro da concorrência. E aí, a ideia não é ficar ganhando dinheiro da concorrência. O cara vai ser imbecil. A primeira vez que ele pagar uma conta dessa, ele... Cara, 10 pau, quanto que eu pagaria pro Will? Quantos posts o Will faria pra mim? Cara, eu não vou correr esse risco. Aí eu vou fazer o contrário. Eu vou proteger e eu vou ganhar dinheiro dos caras. Entendeu? Então, essa plataforma, ela veio para fazer isso. E ela é um ecossistema, cara. Ela tem um projeto muito maior. Tanto é que faz parte desse ecossistema. Hoje a gente tem um grande problema que existe no Brasil e no mundo inteiro, tá? Que é o direito do autor na revenda. Então, a lei de direito autoral, ela diz o seguinte: vamos supor que eu pintei um quadro, tá? Pintei um quadro, aí o Otávio foi numa exposição minha e gostou do meu quadro, pagou 5 mil reais no quadro, ele levou para casa dele. Passaram-se 10 anos. O Will uma vez vai na casa do Otávio e falou: Otávio, cara, tu tem pintura do Marcos Bueno, cara, sou fã desse cara, não quer vender para mim? Ou não quer trocar? Eu tenho outras obras. Aí ele fala: cara, eu vendo para você quanto? Eu quero 15 mil. Ele vai e paga para você. A lei diz que 10, 15 menos 5 dá 10. Sobre os 10, o Will deveria recolher para mim, ou você, 5%. Pergunta se o cara recebe. Não recebe, cara, porque ele nem sabe disso. Então, dentro do nosso conceito, dentro desse ecossistema, quando eu fizer a minha obra, eu vou cadastrar ela nesse sistema. Então, ela é rastreável. Então, ela tem um smart contract. Ou seja, um contrato inteligente. Quando eu vendo para o Otávio, eu lavro esse contrato inteligente. O Otávio não tem como comprar de outra forma, senão não valida a autenticidade da obra, porque a autenticidade está validada no sistema. Que eu sou o autor e eu aprovo em conteste, registrado em blockchain. Aí ele é obrigado a comprar por lá. Só que quando ele vai vender para o Will ter autenticidade, ele obrigatoriamente vai ter que subir na plataforma, porque ele tem que informar para a plataforma que ele transferiu o direito dele para o Will. Quando ele transfere o direito dele para o Will, ele gera o boleto, o Will paga, vai o teu valor 10 mil menos 5%, cara. Você vai receber 9.750, 250 vai para o Marco. E ele não está nem sabendo, cara, vai cair na conta dele. Então a gente vai resolver um problema mundial. É mundial, cara. Pra você ter uma ideia hoje, as grandes fortunas, uma das formas do cara correr do fisco é comprar obras de arte. Porque você já acha que esses caras, ele compra porque obra de arte é a coisa mais fácil de transportar, cara. Você tira do quadro, enrola, bota no canudo, bota dentro de uma mala, você vai para qualquer lugar do mundo. Chega lá, você vende, faz dinheiro, cara. Então, quem é inteligente... Não tem imposto, não tem nada, não tem como você rastrear. Dinheiro vivo, né? Entendeu? Normalmente comercializado no mercado negro, normalmente assim, ó, eu tenho uma obra do Da Vinci, por exemplo, cara, não vou ter, né? Vamos supor que eu tivesse, e você tem uma do Juan Miró. Aí eu falo, cara, eu tenho 3 do Da Vinci, eu não tenho nenhuma do Miró. Vamos trocar? Só que eu quero a minha 3 milhões. Você quer na sua 2 milhões e 200. Você me volta 800 mil dólares. Beleza, tá aqui o dinheiro. Cara, quem que nós dois vai declarar isso? Ninguém vai declarar. Tá? Então hoje,
Existe uma ação da Interpol mundial para ela rastrear as obras de arte, porque foge muito dinheiro através da obra de arte que os países não conseguem controlar, cara. Você imagina, o cara tirou da tela, enrolou, meteu num canudinho desse tamanho, cara. Acabou. Um diploma? O quê? Não, passa lá, não passa nem no scanner, não. O cara falou, abre isso aí. Cara, não tem metal, não tem sinal de... que a corzinha lá, a cor de abóbora, que é material orgânico. Não tem, cara. Vai passar batido. O cara fala, um canudo. Pode ser qualquer coisa, mas não é nada de risco. Então, hoje é assim. Por exemplo, muitos judeus da Alemanha se estabeleceram nos Estados Unidos e os caras levaram obra de arte para poder chegar nos Estados Unidos e converter em dinheiro para o cara poder se virar. Entendeu? É um mercado que eu não consigo entender das obras de arte. Cara, é um mercado louco. Um negócio vale 10 milhões de dólares. Só tem aquele, cara. 50, Não existe outro. É peça única e avaliação, né? Só tem aquele, não existe outro. Então, mas é... É aquela mão do cara. Imagina, todo mundo ouviu falar da todo mundo ouviu falar da Gioconda, que a gente conhece aqui como Mona Lisa, mas o quadro chama Gioconda. Então, todo mundo ouviu falar desse cara. Você imaginou que aquele quadro, ninguém nunca mais vai pintar aquele quadro, que é só aquele cara com a mão dele, uma vez em 1500 e tanto? Esse é o valor da obra de arte. Entendeu? Por isso que geralmente quando é póstumo, ela vale muito, né? Mais ainda. Por exemplo, ó, eu sempre gostei dos trabalhos do Cobra. Eu gosto de arte. Eu liguei pro... Eu conheço um galerista que ele conhece o Cobra. E aí eu falei, cara, quanto que eu vou pagar num quadro do Cobra? Ele falou, depende qual o tamanho. Eu falei. Aí ele falou, o que você queria? Eu falei, o Ayrton Senna. Ele falou, cara, ele faz. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, mas tem meu amigo, cara, vou te dar o telefone dele, você fala direto com ele. Se falar pra mim, cara, eu vou ter que cobrar. Então, fala direto com ele. Eu falei com o cara, falei, ó, é 60 por 50 o quadro que eu quero, do Ayrton Senna. Ele falou, ó, eu só preciso que você me dê o tema. Pode ser uma foto dele, alguma coisa, pra você me descrever o que você quer dele. Eu faço pra você. Tá bom, só que eu vou passar você pra minha secretária. Vai vendo. E ela vai apresentar o orçamento pra você. Aí eu falei, beleza. Mandei pra ela os dados. Mandei a foto, referência e tal, não sei o quê. Mandou, chuta quanto o cara cobrou. 60 por 50. Praticamente por quadrado. Chuta. Chuta. Sei lá, 130 mil reais. Chuta. Nossa, não, eu tô até com vergonha de falar, que eu ia falar muito Cara, o cara é brasileiro. Cara, deve ser uma nota. O cara é brasileiro. O cara fez sucesso, estamos falando de os últimos 10 anos pra cá. Antes o cara pintava na rua aí pra tentar se promover. Sim. Entendeu? O cara cobrou 250 mil dólares, cara. Caraca. Quando eu vi 250 mil, eu falei, 250 mil reais, caralho, cara pra caralho. Aí eu falei, não é real, é dólar. Eu até perguntei pra mulher, desculpa, eu não entendi, aqui é dólar ou é real? Ela falou, não, são dólares, o Cobra não cobra mais nada em real. 250 mil dólares. Agora você imagina, eu mando o cara pintar, o cara morre. Não é agora, cara. Tô falando o cara morre daqui a 5, 10 anos. Consegue fazer um 4K desse? Entendeu? É um investimento ali que você faz. Investimento. Perfeito. Entendeu? Que fantástico. Tivemos uma aula aqui. O mundo da arte, cara, o mundo da arte é um mundo, cara, é um universo. É um universo. Pega aí os caras que têm as grandes fortunas, cara. Você vai pegar esse cara, o maior dinheiro dele tá em obra de arte. Cara. Por quê? Por causa disso. Proteção mais fácil. O cara tem que estar dentro da casa dele. Você deve conhecer o Vitor Hugo, né? Da Galeria Vitor Hugo. Ele era da mesma igreja que eu. Ele que me colocou em contato com o Cobra. Ah, que é amigo dele. Entendi. Os dois pintavam na rua. Entendi. Ele falou, eu conheço o Cobra quando ele pintava, pedia autorização nos outros para pintar o muro, para promover a arte dele, cara. Tanto é que o Vitinho tinha 2 obras dele. Olha só. Que ele fez, deu de presente pro Vitor. E já deve ter uma 200 mil reais ele vendeu, 200 mil reais ele vendeu. Isso eu tô falando há 10 anos atrás, mas deu 200 mil reais. Hoje ele deve estar arrependido. Porque o quadro dele, cara, se eu não me engano, eu acho que era 6 por 3. Era um quadro bonito, cara, uma bailarina bonita. E outra coisa, cara, e outra coisa, o valor do quadro é 1. Se ele vai pro rasonet do cara, você multiplica isso aí por 10, cara. O rasonet, só pra você entender, quando o artista fica muito famoso, ele faz um rasonet. O que é o rasonet? Rasonet nada mais é que um livro que cataloga as obras que ele quer catalogar. Quando o teu quadro vai para um rasonet, ele normalmente multiplica por 5, 10 vezes o valor que ele está. Então, se o seu quadro vale 5 mil, ele passa a valer 50 mil. Só porque ele foi para o rasonet. Por que isso?
Porque o raisonné é um documento que o autor do quadro está dizendo que ele pintou aquele documento. Não tem como se forjar mais. Pode forjar a obra. De repente vai lá, o cara refez a obra e não é o cara. Mas aí, tecnicamente, o cara vai descobrir se é ou não é. Entendeu? Então, Bom, vamos lá. Vamos vamos lá. nosso Senão o Marcão não assunto para. principal. Posso dar o início aqui, Fabião? Valeu. Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez no Histórias SJC e dessa vez com Marcos Bueno, Will Bueno, para falar de branding, para falar de propriedade intelectual. O Marcos, né, advogado aí, muitos anos de experiência, especialista em propriedade intelectual. E o Will também, né, designer, há muito tempo trabalhando com branding, e os dois resolveram se unir para escrever algo aí que pelo menos toda pessoa deveria fazer, né? Não é a listinha lá de fazer antes de morrer? Exatamente. Não, a nossa ideia com esse livro é realmente oportunizar todo mundo que queira ser empresário, que é empresário, para que ele realmente tenha acesso ao mínimo que ele deve entender sobre branding e marca, a proteção dela, para que ele tenha assegurado todas as criações dele dentro do negócio dele, né? Que é uma das coisas mais importantes. E eu acho que deve ser um desafio aqui no Brasil, porque aqui tem muito empreendedor, né? Tem muita empresa, muita coisa nascendo a todo momento, e eu duvido que metade delas sejam protegidas, né? Não, e você colocou uma coisa muito importante, né? O Brasil, ele é um celeiro de empreendedores. E muitas das vezes as pessoas confundem o empreendedor com o empresário. Normalmente o brasileiro, ele é natural isso, tá? Ele é um empreendedor e ao longo do tempo ele se torna empresário, porque ele entende que empreendedor é um cara que tem uma boa ideia, uma vontade que aquela seja uma boa ideia, e ele se esforça para realizar aquilo. E o empresário é quando ele realiza gerir tudo aquilo da maneira correta. E num país onde nós temos inúmeras legislações, se o cara não se tornar empresário, talvez ele passe uma vida inteira sendo empreendedor e não tenha muito sucesso. Então, esse livro ele vem para trazer informações mínimas e básicas para que se entenda a importância da propriedade intelectual. A gente foca aí no viés da marca, né, do brand da marca, mas é um conceito mais lato, em que a gente só quer trazer um insight para o empresário, para que ele realmente busque mais informações. Essa é a ideia, né? Exato. E já começa ali também, né, que é o que a gente sempre fala, que aí entra um pouco da parte do branding, né, até contextualizando um pouco. Esse livro veio muito da vivência que nós temos enquanto empresários, né? Então, muitas vezes chegava uma marca para mim que eu via que o nome não poderia ser registrado, estava focado ali muito no produto, né? Então, a gente trocou muita figurinha antes da gente realmente partir para escrever esse livro. E na parte de branding, o que a gente nota muito? Muitas vezes o empresário ele tem um domínio técnico, ele tem uma boa ideia, de repente tem um produto inovador, mas ele foca muito no produto. E quando ele foca no produto, a gente costuma dizer que o produto é quase uma commodity, né? E aí como é que você vai argumentar que o seu produto é melhor do que o da concorrência? Você tem que ter uma marca que suporta isso, né? A gente, frequentemente a gente usa o próprio iPhone como esse exemplo. Fala, veja que o iPhone tem a Apple tem um telefone no mercado, que é o iPhone, ela relança ele todos os anos e concorre com 30, 40, 50 aparelhos do concorrente e ganha, né? Então a gente traz essa reflexão também de como você olhar para o seu produto, criar benefícios e ir muito além do que o produto entrega, né? O produto ele vai ser um viabilizador do propósito da marca, do porquê a marca existe, viabilizado por aquele produto. Excelente. Mas antes então da gente entrar e mergulhar nesse assunto, eu queria saber um pouco quem são, né, Marcos e o Will antes de tudo isso. Sabe, quantos anos de experiência? Cara, dentro da área da propriedade intelectual, eu tô desde 95, então a gente comemorou agora dia 19 de outubro, 30 anos que a gente atua na área de propriedade intelectual. Parabéns. Obrigado. E eu fui levado à área de propriedade intelectual, né? Então é até curioso, eu vou ser bem rápido. Eu desde os meus 12 anos sempre falava, cara, o senhor aí, me conduz aí para eu fazer algo que eu gosto e tal. Então, cara, eu com 14 anos fui fazer desenho técnico arquitetônico na Protec em São Paulo, quem estudou lá sabe desse curso. Eu fui fazer eletrônica, eu fiz uma parte de engenharia, e só depois eu virei advogado de tudo isso. E aí, quando eu olho para hoje, eu falo que o homem se fez cumprir o meu pedido. Porque hoje, eu fui programador dos meus 21 até os 27 anos. Então, eu falo, cara, ele cumpriu a promessa que eu pedi a ele. Porque hoje eu vou conversar, por exemplo, propriedade intelectual, quando você fala de propriedade intelectual, você está falando de marca, patente, direito autoral, registro de software, e aí vai. E quando eu realmente fui levado, isso a convite de um amigo, eu comecei a ver que tudo que eu tinha passado tinha tido um propósito.
Ou seja, hoje eu vou conversar com um programador, ele fala a linguagem, cara, eu não sei a linguagem de programação, mas eu sei a linguagem que ele utiliza, a linguagem lógica dele, então é muito mais fácil para eu conversar com ele. Eu vou falar com um cara que desenvolveu um projeto de engenharia, eu sei ler projetos de desenho técnico, eu sei ler projeto de desenho técnico, eu fiz Protec, então eu falo, cara, o meu pedido se cumpriu e eu passei por tudo isso para chegar onde eu cheguei, então eu falo que hoje eu trabalho realmente com aquilo que eu gosto, que é a propriedade intelectual, que eu fui preparado para estar lá. Mas a área do direito, você... A área do direito foi bem depois. Tem até o meu amigo que me trouxe para essa área, a convite, né? Que ele atuou na área. E aí ele me convidou para ir. Eu não sabia nada de marcas patentes. Eu fazia engenharia na época. E aí eu falei, cara, eu não faço a mínima ideia. Ele falou, faz o seguinte, anda comigo uma semana. Se você gostar, eu te monto uma empresa. Eu falei, é assim, cara. Eu andei 3 dias com ele. Eu falei, cara, achei esse negócio muito legal. Cara, vamos montar uma empresa. Hoje ele não é meu sócio ainda, continua meu amigo, um grande amigo. E um certo tempo antes dele sair, ele falou assim, Marcos, cara, um de nós precisa estudar, fazer direito, cara, porque se a gente ficar só numa parte administrativa, que é a parte da entrada no órgão concessor, acompanhar, cara, a gente não vai dar o suporte que o cliente precisa. E aí, às vezes, o cliente, pô, a gente registrou, violaram o direito, eu vou ter que procurar um advogado, cara, que é um advogado que nem atua na área, não é melhor um de nós, aí ele até brincou comigo assim, cara, o melhor de nós fazer, já que você gosta de estudar, vai você, eu não vou não, porque eu não gosto de estudar. E eu fui fazer, cara. E aí, fiz o direito, a gente agregou. Então, foi assim, cara. Eu fui levado à propriedade intelectual. Fantástico, hein? E você, Will, como foi essa história aí? É até engraçado que a gente não tinha conversado sobre isso ainda, né? E aí... Tá sabendo primeiro agora, eu tô vendo em primeira mão e tô vendo até várias conexões com a minha história, né? Assim como o Marcos, eu vim da área técnica também, né? Então, sou formado em mecânica, telecomunicações, desenho de projeto. Trabalhei muito tempo com desenho de projeto de infraestrutura para telecomunicações, inclusive. E... quando eu tinha meus 14, 15 anos ali, anos 2000, né, aqui em São José tem muita cultura, tinha muito mais forte ainda, a cultura do Senai. Então tinha aquela coisa, não, tô no ensino médio, tenho que ir pro Senai, me formar mecânico e vou trabalhar na Embraer. Esse era o plano inicial. Só que daí eu comecei a ter contato primeiro com o desenho técnico, né, eu fiz em 3 cursos diferentes, eu fiz 3 cursos diferentes de desenho técnico e comecei a gostar muito daquilo, falei, pô, eu gosto muito de fazer esse trabalho, parti para a área de desenho de projeto, nessa empresa que a gente fazia, né, os desenhos voltados à área de telecomunicação. E aí a gente tinha altas e baixas de projeto, né? Nós fazíamos os projetos da Vivo para implementação no Nordeste, e aí tinha envio de documentação. Então, enquanto tramitava a documentação, geralmente a gente tinha uma baixa de projeto. E aí a gente ficava livre para fazer o que a gente quisesse ali, né? Tinha que cumprir o horário de trabalho e tal, mas tinha liberdade. Falar, você quer, sei lá, fazer um curso online, você pode fazer e tal. E aí eu ficava produzindo muita coisa gráfica no AutoCAD. E aí veio um rapaz da minha equipe e falou, cara, você tem um talento legal aí, pô, desenho de tipografia no AutoCAD. Você devia fazer um curso de design gráfico. Eu falei, pô, tá aí, cara. Né? E aí, sim, aí eu parti para o curso de design gráfico, comecei a ter contato com design, caí na área de publicidade, né? Sou formado em publicidade também. E ali eu comecei a ter contato com marca. E aí esse universo de marca foi me conquistando, fui investindo em branding, me especializando. E, né, foram já, tá indo para 16 anos que eu tô nessa área já. Desde quando eu comecei a me especializar em branding e trabalhar com isso, já vão 16 anos aí. Cara, e o que você acha mais fantástico nesse mundo do brand? Cara, assim, cada projeto, é o que eu costumo dizer, né, assim, eu trabalhei também, né, durante minha jornada, eu trabalhei muito em contabilidade, eu achava tudo muito repetitivo, eu tinha um certo desânimo, né, pela rotina ali. E é o que eu falo, assim, por mais que a gente está sempre no mesmo processo de exploração, encontrar um contexto, achar ali uma brecha de mercado, entender o concorrente, onde que o meu cliente ele pode ter vantagem no mercado. Então, solucionar esse mistério, vamos dizer assim, para mim é o mais empolgante. Né? Quando a gente pega, de repente, ali uma pedra bruta e começa a lapidar ela e fala, pô, de repente você olha para o mercado, né? Um case bacana que a gente tem é todo de bicho. Você olha para o mercado e fala assim, olha, ninguém está olhando para cá, mas esse mercado aqui, ele vai ser relevante em pouco tempo e se vocês se posicionarem agora, vocês vão ganhar esse mercado. Foi uma estratégia que a gente desenvolveu com eles, deu muito certo. Então isso é o que brilha meus olhos. A gente olhar ali e transformar a empresa, de repente, uma empresa que nasceu para comercializar um copo, por exemplo, a ela ser, sei lá, reconhecida como quem faz artes em copos, enfim, quem é a melhor naquilo que ela faz, né? Então, o que brilha meus olhos é transformar, de repente, lapidar a empresa do bruto até uma pedra preciosa, realmente, né? Você busca captar mesmo a essência ali da empresa para poder... Exato. Num projeto, né, de uma forma, para a gente não estender tanto assim, mas num projeto a gente começa com o que a gente chama de briefing. Então, o primeiro passo, eu sempre falo assim, para todos os clientes, falo, olha, por mais que a gente estude o mercado, entenda as oportunidades, sempre quem vai saber mais do seu negócio é você. Às vezes a gente já pegou empresa que o dono tem
40, 50 anos de mercado. Então seria até pretensioso falar assim, não, você tem que fazer assim, eu tenho que fazer assado, né? O que a gente faz é, entende o briefing, entende esse contexto do que ele pensou, de repente, para a empresa, por que mudou, né? Sei lá, teve pandemia e eu mudei por causa disso e tal. Então a gente entende todo esse contexto, olha para a concorrência, olha para o mercado, entende as necessidades dos clientes. Então a gente faz essa pesquisa também de como é que o cliente compra, qual canal, por que ele compra, o que motiva, o que ele gosta, o que não gosta e tal. E aí, fazendo esse bate-bola todo, a gente fala, olha, entendendo a sua empresa, a gente achou essa brecha. O que você acha disso? Né? Então, foi exatamente o que aconteceu com a Tudo de Bicho até. Falou, olha, o dado que a gente encontrou, né, que o crescimento do mercado pet, de peixes e aves, estava sendo 5 vezes maior do que cães e gatos, que é o padrão. Então, o que a gente apresentou para eles? Falou, olha, tudo bem, a gente tem que partir para o mercado de massa, normal. Só que aqui a gente tem uma oportunidade que nós fizemos um mapeamento de concorrência e vimos que ninguém está atuando nesse mercado. Nem os grandes, Pet Love, Pets, ninguém. Então, se a gente se posicionar aqui, em pouco tempo a gente vai ter um mercado relevante. Né? E é uma pesquisa, a gente até monitora isso. Até hoje ainda é uma fatia significativa do negócio. Então, é essa busca que a gente faz, divide com o empresário, aí ele valida, fala, pô, isso é legal, de repente, por legislação, a gente tem que aplicar assim, né? Mas aí a gente traz a ideia, lapida junto com o empresário ali, e disso nasce aí toda a parte de identidade visual, propósito de valor, toda a argumentação da marca em si, né? Então, que é o que vai gerar valor para ela. Mas isso é o que mais me encanta no projeto, a gente sair de 0 a 100, né? É o que eu amo fazer. Qual o principal erro que você diria que a maioria dos empresários, empreendedores cometem na hora de montar o negócio deles? Muitas vezes é isso que eu comentei, né? Por exemplo, eu vou continuar usando o ramo pet, como a gente já está usando de exemplo. Eu, Will, gosto muito de cachorro, vou abrir um pet shop. Só que assim, pet shop, quantos pet shops a gente tem na cidade? Né? Quantos no bairro que eu moro, por exemplo, deve ter mais de 20. E aí, se eu for só mais um pet shop, eu vou concorrer com mais outros 19 pet shops que fazem, sei lá, banho, tosa, os mesmos serviços, da mesma forma, assim, com o mesmo tipo de equipe. Então, o que a gente vai pensar? Não, tudo bem, eu quero ser um pet shop porque eu amo os animais. E eu amar os animais é um diferencial? De repente, sim. Aí, beleza, e eu amar os animais, o que isso pode agregar ao meu negócio? Então, por eu amar os animais, ao invés de eles ficarem presos, eu tô criando uma ideia fantasiosa aqui. Mas assim, por eu amar os animais, então, enquanto eles não tomam banho, eu vou ter um funcionário que vai passear com eles enquanto isso. Então, isso já é um diferencial, já é um propósito. E esse propósito, esse diferencial, perdão, ele nasce do meu propósito. É o amor pelos animais. Como eu amo o animal, eu não vou colocar numa gaiola. Né? Então, perceba que só nesse momento a gente já começou a ser diferente de outros 19 pet shops. E se o banho do pet shop A, B, C, D e tal, todos eles for R$50 e o meu for 100, a pessoa que tem o mesmo amor que eu tenho pelos pets, ela vai lá e fala, pô, mas ali passeia com o cachorro, ele não fica preso, ele volta feliz. Né? Então a gente começa, é isso que a gente chama de proposta de valor, a gente começa a propor um valor que vai muito além do serviço que eu faço pela minha especialidade. O serviço que eu faço de pet shop só vai viabilizar o amor que eu tenho pelos pets. Né? Então a gente faz essa construção dentro do contexto de cada empresário aí. Você vai bastante pelo marketing de diferenciação, então, assim. Exatamente. Né? Pô, isso aí deve dar um trabalho danado, hein, cara? Dá um trabalho. Fazer para várias marcas, porque, né, eu trabalho com marketing também, cara, mas é mais uma parte da gestão de tráfego. Perfeito. Meu, é difícil você pensar na diferenciação de um determinado negócio, porque você não sabe muito bem qual que é o propósito, as coisas da pessoa, assim, né, cara? Exato. Como que você consegue? É treino, né? Hoje em dia, nosso portfólio no Estúdio A já são mais de 120 marcas, né? Dessas, e aí, como eu falei, né, a nossa relação entre marcas de trabalho vem muito disso. Dessas, a gente registrou mais de 50 nomes junto com a Palo Alto. Então, a gente acompanhou muito essa construção desde o início da empresa mesmo. Mas isso, assim, é uma coisa que acontece a todo momento, né? Assim, até no livro a gente dá alguns exemplos. O próprio Nubank, ele nasceu disso. Né? O cara veio da Colômbia lá, ele abriu um negócio aqui no Brasil, ele precisou ir ao banco para pegar alguns documentos. Sabe? Ele falou, cara, essa experiência é terrível. Né? Eu fico aqui 3, 4, 5 horas no banco, não sou atendido. Tem muita gente ali, às vezes, com um problema, fica parado na cadeira, o cara sai, vai lá para dentro e as coisas não acontecem e tal. Pô, podia ter um banco digital que resolve todo o problema do cara digitalmente em 10 minutos. Nasceu no Nubank. Né? Então, isso vem muito de observação de mercado, realmente. E é uma coisa que hoje em dia acaba que a gente já é um pouco mais treinado, né? Mas vem muito disso, a gente começar a pesquisar, entender, ver diversos cenários e tal. E aí você fazer essa leitura. Pô, o concorrente A, o B, o C e o D, o A atua assim, o B assim, o C assim, o D assim. O que ninguém faz? Ninguém faz tal coisa. Né? Por exemplo,
no caso do Estúdio Bicho. Ninguém tá olhando para peixes fiáveis, mas olha, a gente tem um dado importante aqui. O crescimento é 5 vezes maior. Em quanto tempo esse mercado vai ser mega relevante? 2 anos? Então vale a pena se posicionar aqui. Então, basicamente, é o que a gente fala, assim, é minerar bastante terra para achar algumas pepitas ali, e aí a gente vai em cima do que a gente acha como pepitas de ouro mesmo. Aí vem a proposta de valor e toda a construção que dá força para a marca realmente crescer. Fantástico. E, assim, na Chip e aqui no estúdio também, cara, flui achar essa diferenciação. Sim. Porque várias vezes eu venho pra aqui à tarde e fico, caramba, como que eu posso me diferenciar tal? Então, várias das coisas que vocês experienciaram aqui é um pouco dessa reflexão. Desse brainstorming, né? Mas, cara, quando você vai lidar com o cliente, cara, aí você tem uma ideia boa, você se empolga, apresenta pro cara. Ah, não, mas eu não quero ir por ali e tal. Você, cara, então beleza, vamos por esse caminho. É um desafio que a gente foi aprendendo a lidar também. Mas sabe uma coisa que eu trago o meu caso como exemplo, tá, Otávio, para você. A gente fez o rebrand da marca da Palo Alto. Cara, a gente tinha um logo que era um brasão, um leão, que tinha todo um conceito para nós, um significado e uma significância que era difícil convencer a gente a tirar. E era Palo Alto mesmo, não? Palo Alto. E aí eu pensei, cara, eu uso isso há 15 anos, preciso fazer um rebranding. E aí eu falei, pô, Will, cara, a gente faz tanta coisa junto, vamos trabalhar nisso aqui. Ele falou, cara, gostei do desafio, vamos trabalhar. E eu lembro, cara, que quando o Will foi apresentar para mim o trabalho, no primeiro momento eu não gostei. Eu falei, pô, cara, eu achei que não gostei. Aí, cara, uma coisa que eu não vou esquecer, cara. Ele falou assim, tá, então deixa eu te perguntar uma coisa, Marco. Você quer que eu faça o logotipo para você ter mais cliente ou para te agradar? Se for para te agradar, cara, eu não sou o cara que você vai contratar. Porque aí você quer comprar logotipo. Eu não estou oferecendo para você, cara. Eu estou oferecendo para você uma comunicação mais assertiva com o teu cliente, para que ele entenda que o que você apresenta é diferente do mercado. E, cara, e aí eu falei, cara, agora eu entendi. E aí até foi uma coisa legal, porque a gente tinha feito, quando ele faz o briefing, a gente estuda os arquétipos, né? E aí, uma das coisas que o Will, ele falou pra mim, cara, eu não vou mudar o logo que você quer, eu não vou mudar. Eu falei, não, mas vamos reconversar. Aí nós reconversamos e entendemos que o arquétipo que tinha usado não era o ideal. E aí a gente mudou o arquétipo, a gente tinha usado o arquétipo do herói, né? E aí era do oráculo. Eu falei, não, é oráculo. O cara falou, agora eu mudo o logo pra você. Porque agora faz sentido eu mudar. Eu também concordo. E aí a gente fez uma nova apresentação e é o logo que é hoje, cara. E eu vou dizer para você... O Will pode até explicar, que é mais legal eu explicando. E aí, cara, uma coisa que é legal, e eu falei isso pro Will, eu falei assim, ó, a gente estava posicionado no digital, mas depois que a gente fez a mudança do rebrand, as pessoas nos enxergaram no digital. E aí uma coisa que é mais legal, o público que eu falei para ele que eu queria alcançar, o público chega para mim, cara. Então, tudo que o Will disse, numa simples frase, para resumir, muitas das vezes o cara está contratando quem vai cuidar da marca dele, um cara que cria logo. E logo e marca, cara, são coisas absurdamente diferentes. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, se o empresário, e esse livro foi escrito para isso, tá? O livro que a gente escreveu foi para mostrar para o cara, olha, existe um norte, você precisa primeiro entender o que é uma marca. E não só a marca no sentido jurídico ou técnico, no sentido conceitual do negócio. Então, esse livro ele fala da construção de uma marca, desde o conceito, e aí a gente gosta, e o Will, a gente está tanto tempo juntos, começa a ler as mesmas coisas, né? Então aí a gente começa a entender por que o Simon Sinek escreveu aquele livro, começa pelo porquê. E a gente quer começar para quem? Tô Ou resolvendo seja, pela quinta vez, acho. para quem, cara? Você fala assim, eu quero vender para a classe A. Legal, você sabe, esse é o público que você quer alcançar. Mas por que você quer alcançar, Cleiton? Quando você começa a responder os porquês das coisas, você consegue identificar qual é o meio pelo qual você vai alcançar aqueles caras. Então, é isso que o Will mostrou para mim quando a gente fez o rebrand da Palo Alto. E aí, quando ele mostrou isso para mim, eu falei, cara, nós precisamos... Levou um tempo, claro, foi um desafio num domingo, mas eu lembrando disso, cara, eu falei, cara, nós precisamos levar isso para a galera. Nós precisamos dar acesso a isso ao empresário. O empresário no Brasil, ele tá com marginal, é imposto, imposto, imposto. E, cara, ninguém ajuda. Cara, esse livro a gente escreveu para ser uma via de ajuda para o empresário. Tanto é que eu me contive, até falei para o Will, dá uma olhada, cara, eu não quero ser advogado nesse livro.
Aí o Will falou, cara, Marcos, ó, eu tô lendo aqui, tá legal a sua parte, cara. Então é uma preocupação que a gente teve. Não adianta eu ser muito técnico, o Will ser muito técnico, e aí o cara da ponta não vai entender. Não, a gente quer conversar com qualquer um. Quem seria esse público que vocês querem atingir? Cara, todo empresário, toda pessoa que pensa ter um negócio, empreender, ser empresário, é esse cara que vai ler esse livro. Ou a gente aconselha que leia. Esse livro não se esgota nele mesmo. Esse livro, ele simplesmente, ele abre uma avenida para que o cara possa enxergar várias outras coisas. E aí você vai buscar outras obras que vão te trazer mais elementos. Então esse é como se fosse, ó, o caminho começa por aqui. Esse livro ele foi feito com esse intuito, tá? De dar os primeiros passos, tanto de entender o que é uma marca, quanto entender a importância de proteger aquilo que se cria. Então, esse livro foi feito com essa intenção. Excelente. E é uma coisa que a gente sempre observou, até quando a gente começou a escrever o livro junto, como o Marcos falou, foi uma coisa que nós levantamos, né? Tanto o conteúdo de branding quanto de proteção de marcas e tal, ele nunca foi muito, pelo menos eu nunca cheguei a algo muito democrático, né? Que ele vai pegar uma pessoa que não entende, assim, de repente ela não conhece nada sobre o mundo de marcas, nada sobre o mundo de marcas e patentes, e ela vai ler aquilo ali, ela vai entender, porque a gente teve esse cuidado também de trazer uma linguagem mais simples, usar o exemplo. Falar, olha, quando você vai pensar na proteção de uma marca, veja o que aconteceu, por exemplo, com Legião Urbana. Eu vou dar o spoiler, mas eu vou contar o case que é porque eu falei. Tá no livro? Mas Tá. veja o que aconteceu com Legião Urbana. Tá? Então, a gente traz muito esse tipo de temática, esse tipo de abordagem, para, primeiro, ser uma leitura leve, e segundo, ser uma leitura que você vai aprender de uma forma gostosa de ler mesmo ali, né? Não ficar, né, que nem eu falei assim, não ser algo não democrático, não algo muito técnico, que aborda muito os conceitos. A gente traz isso muito mais como exemplos, então fica bem fácil a leitura. A gente até usou nossas esposas aí como crivos, né? Falar, lê aí, vê o que vocês acham. É. E uma das coisas legais, Então, né? e elas aprovaram? Aprovaram. Né? E uma, Elas, tá bom, e uma meu. coisa legal, Otávio, e que o Te Will deu a razão? Falou que você tem não, ela falou, tá dando para entender, que era a preocupação nossa que as pessoas entendessem, né? Então, por exemplo, uma coisa que o Will falou é que, na realidade, quando a gente olha para o mercado, tem muito livro sobre brand que fala pro cara da área. Exatamente. Tem muito livro sobre proteção de marca que fala pro advogado. E não tinha material que falasse para qualquer um. Então, esse livro a gente escreveu para ser para qualquer um, no sentido bom da palavra, né? Exato. Realmente universalizar o acesso a compreensões mais complexas que não precisam ser complexas. Elas podem ser simples. É isso que esse livro faz. Excelente. E agora conta pra gente como que foi essa história da Palo Alto, desse conceito. Você falou que Sim. sei que é bom de contar. Faz um tempo que eu apresentei, mas ainda estou fresco na memória aqui. Então a gente começou a puxar primeiro, é um exercício que a gente faz muito também, né? Depois do briefing a gente começa algumas pesquisas. Então a gente começou a entender por que Palo Alto, né? Vem da cidade de Palo Alto. E aí a gente descobriu que é um tipo de árvore também, que ela também é uma árvore alta. Então a gente começou a trazer essa relação. Pô, quando você investe numa marca ou qualquer outro investimento, mas trazendo para o mundo de proteção de marcas, você está fazendo um investimento como se fosse uma semente que ele vai crescer, vai dar frutos e ele vai prosperar. Então, quando a gente fez o símbolo da Palo Alto, a gente usou essa ideia de tanto de crescimento quanto altura e proteção. Então, tem como se fossem duas setas para o alto, assim, né? Tá trazendo essa ideia de projeção, mas elas se fecham e tem um intervalo no meio, também fazendo uma referência aí à árvore, mas também à proteção. Então, tem um elemento dentro do elemento sendo protegido. E aí depois a gente traça toda uma linha de comunicação em cima disso, né? Então o discurso passa a ser também, olha, nós não só cuidamos do registro de marca, a gente está protegendo o seu investimento, a marca é um ativo, né? Então isso vai ser rentabilizado. Então quando a gente fala também de propósito, e é por isso que a gente bate muito nessa tecla, né? A gente está falando do que vai ser viabilizado depois também, né? Nesse ponto eu uso muito a Apple também como exemplo. Ah, vamos lançar um produto para ser segundo no mercado. O propósito da Apple não permite isso, então esse produto para ser segundo não serve. Né? Mesma coisa. Vamos fazer a proteção de uma marca que a gente sabe, e aí eu posso atestar isso, tá? Não tem demagogia nenhuma, mas já peguei diversos cases de clientes que chegam de outras empresas e o Marcos estava ali e fala, olha, essa marca não vai ser registrada. Né? Você já depositou algumas vezes e tal, tem que criar um novo nome, então vamos fazer as coisas direitinho. E é um valor que eu já tenho de convivência, eu sei que ele tem. Então a gente também traz isso dentro dessa argumentação de marca. Olha, um valor se a gente for pegar uma marca, o cara não querer mudar o nome e tal, e a gente sabe que não vai ser registrado, a gente fala, então a gente não pode te atender. Né? Então tudo isso faz parte da construção de marca, por isso que a gente usou também essa ideia do elemento sendo protegido por um elemento externo. Né? Então tem todo esse contexto aí.
Não, eu acho realmente atinge a ideia. Sim. Paula, eu conheci você lá no BNI, cara, anos atrás, e o nome ficou, cara. Eu não lembrava o seu nome, ó, quando Mas lembrava Palo Alto. Lembrava Palo Alto. E uma coisa curiosa, né? Que a gente, assim, eu sempre gostei de nomes mnemônicos. Por quê? Porque quando você olha para a estrutura cerebral, você vai entender que expressões mnemônicas no seu cérebro ele tem a capacidade de reter por mais tempo. Então, Palo Alto, a gente escolheu um nome que fosse mnemônico, um nome fácil de gravar. Se fosse um nome gigante, você não vai gravar. Então, primeiro, ele tem um vínculo com a origem dele, que é o Will falou. Então, por exemplo, por que a gente escolheu o Palo Alto? Muitas vezes eu pergunto para mim, Palo Alto? Até pensa que é Paulo Alto, já me chamaram, eu queria falar com o doutor Paulo. Aí o pessoal do escritório, vai ter algum Paulo? Aqui não tem Paulo. Aí pensa que é Paulo Alto, meu sobrenome, entendeu? Então, hoje não mais, mas antigamente, porque o rebrand mudou essa percepção, porque é o que o Will falou. Não é só a marca, é a linguagem, é a forma como você se comunica com essa marca. Então, nunca mais aconteceu isso depois que a gente fez o rebrand. Então, por exemplo, Palo Alto, por que Palo Alto? Porque quando eu quis criar um nome, eu queria primeiro nome mnemônico, Palo Alto curtinho, tá? Segundo, um nome cuja pronúncia, mesmo em outros idiomas, ela não mudasse muito. Então, se você falar inglês ou qualquer outra língua, ela não vai mudar muito, tá? Vai ter o sotaque? Vai ter, mas o cara vai entender. E terceira coisa, ela tinha que ter relação. Então, o que eu pensei? Cara, o que tem relação com propriedade intelectual? Aí eu falei, cara, Vale do Silício. Vale do Silício está onde? Em Palo Alto. Então eu falei, cara, Vale do Silício, Palo Alto. Palo Alto tem lá empresa de desenvolvimento de software, de patente. As maiores soluções tecnológicas estão lá. Então, cara, faz todo sentido. E aí, quando eu passei isso para ele, ele falou, cara, realmente faz sentido. Porque até a gente tinha cogitado, faz sentido mudar o nome? E aí, quando eu expliquei, que o Will perguntou, cara, por que você escolheu esse nome? E aí eu expliquei, ele falou, cara, o nome nós vamos preservar. Porque o nome faz sentido, a linguagem, tem conexão, eu consigo trabalhar. Porque ele falou, cara, e eu estou sendo honesto, se o nome não fosse bom, eu ia mandar você mudar todo nome. Então, e o empresário não tem percepção disso, cara. Porque ele tem que cuidar do dia a dia. Sabe aquele velho ditado de que cada macaco no seu galho? Cara, é a máxima verdadeira. Se você dá para o especialista cuidar daquilo, ele vai fazer o melhor dele. Você pode ter certeza que vai ter um resultado melhor. Do que, vamos pôr para qualquer um fazer? Aí tem aquela velha história, né? De que todo mundo tem algum parente ou algum amigo que faz um logotipo. Vai ter. Entendeu? Todo mundo conhece alguém que deposita a marca. Inclusive ele sozinho pode fazer. Não, e outra coisa, todo mundo tem alguém que faz uma marca. Cara, você, se for no NPI ler o que está escrito lá, você vai depositar a sua marca. Vai falar, então por que eu vou contratar a Palo Alto? Por que eu vou buscar o marco? Porque tem toda uma inteligência por trás. É o que o Will falou. Quantos nomes ele não mandou para mim? E eu falei assim, cara, não perca seu tempo em criar esse negócio. Primeiro, não dá proteção. Segundo, ele vai ganhar proteção sem exclusividade. E aí ele vai ter um conjunto visual. O cara cria um conjunto visual com o mesmo nome e vai concorrer com ele. O Will falou, não faz sentido. Então, durante o primeiro ano, foi muito legal que eu, da parte do Will, obtive muito conhecimento com relação a conceito, a ler livros que me fizessem entender mais sobre construção de marca. É importante para mim como advogado entender, para eu levar esse conhecimento para o meu cliente. Assim como para o Will também, foi importante ele entender de forma mais clara, mais aplicável na prática, os 23 incisos do artigo 124, que diz o que não são registrados como marca. Então, expressões de uso comum, vulgar, expressões, a marca já tenha registrado, no todo ou em parte, então a violação ela pode ocorrer de forma parcial. A aplicação da teoria da homofonia, da homonímia, ou seja, a marca ela pode reproduzir outra pela mesma escrita ou pela mesma pronúncia. Aí o cara fala, se eu colocar o cara tá, vamos pegar um exemplo da marca, qual que você lembra aí, Will? Que o cara queria colocar dobra a letra. Não, eu dei lá porque eu lembrei do... Como é um cliente que a gente tá negociando, eu não vou falar não, mas ele falou assim, não, mas se eu botar um S no final? Eu falei, cara, assim, isso está sendo 99,9% igual ao concorrente. Que pluralizou, a marca não muda. Reforço. Não muda. Não muda. Então, por exemplo, eu tive um caso no escritório em que a marca do cara é constituída de um K, ele falou, doutor, colocamos 2K, vai ser diferente. Eu falei, tá, como é que você pronuncia com K? X. Aí eu falei, e com 2K? Ele, X. Eu falei, mudou? Não muda a marca. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, toque. Toque, cara, quando a gente fazer uma análise para dizer se está viável ou não, eu tenho que ver toque, T-O-Q-U-E, T-O-Q, T-O-K, T-O-C-K,
Tudo isso são variações da mesma pronúncia. E se eu não fizer isso, e eu pedir toque, QE, e ter um TOCK, ele pode ter um indeferimento. Se a atividade for a mesma classe, mesma Toque, atividade. estoque. Vai perder. exato. Entendeu? Vai perder. Então, mas o empresário, não é obrigação dele saber disso. É o especialista que tem que saber. Mas é interessante como que Apple conseguiu ser registrado, né? Porque, pô, maçã. Não, pelo maçã. contrário. Pelo contrário. Na realidade, a Apple é uma marca extraordinária. Porque assim, ó, primeira coisa que você tem que entender. A marca, o inciso quinto do artigo 104 diz o seguinte: não são registradas com mais expressões de uso comum vulgar ou que tem relação com o produto ou serviço ofertado. É o que o Will falou logo no começo. O cara vai montar uma bicicletaria, aí fala pro Will assim: eu quero montar a marca Bicicletas Lindas. Cara, tá descrevendo o que você faz ou o que você vende. Então não vai dar marca. Exato. Pode até ganhar com logotipo, mas vai ganhar essa exclusividade. Agora, quando você fala de maçã por uma empresa que faz computador, tem alguma relação? Não, é uma marca extremamente extraordinária. Então, o conceito da marca, tanto juridicamente, não estou nem falando no conceito de brand, tá? Vamos falar no conceito jurídico. Cara, ela não perspassa, se fosse no Brasil, claro que tem a lei americana, mas eu estou trazendo ela para o Brasil. Nos 23 incisos do artigo 124, cara, ela não bate em nenhum deles. Ou seja, ela não está impedida por nenhum deles. É uma marca extraordinária. Então, por quê? Porque ela foi construída com propósito. Exatamente. E Entendeu? um nome bom faz muita diferença. Faz diferença, cara. Faz muita diferença. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu estava assistindo esse final de semana um filme que conta a história. Tudo bem que é uma comédia da história do Kellogg's, entre uma disputa dele. Eu nem sei até onde é realidade ou não verifiquei, porque eu assisti esse final de semana. Mas seria dois concorrentes, Kellogg's e Post. Duas empresas que eram concorrentes, atuavam nos cereais. E elas queriam desenvolver algo extraordinário. E elas conseguiram desenvolver. Uma tinha um projeto que ela estava estudando, mas não conseguiu chegar no lugar, e a outra estava chegando em algum lugar. E tinha uns menininhos que pegavam da lata de lixo. Você assistiu esse filme, não? Não. É legal. Aí eles estavam pegando a lata de lixo, o resto dos testes, e eles estavam adorando. E o cara vê, o diretor daquelas vezes, esse moleque, fala: o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente tá comendo esse negócio extraordinário, experimenta. E dá pra ele, cara, do lixo ele come, fala: cara. E aí ele fala: cara, copiaram a minha fórmula. E ele viu que dava pra implementar. E aí, num determinado momento do filme, os dois lançam o produto juntos. E aí, o cara fala uma coisa que é extraordinária. Ele fala o seguinte: não importa qual seja o produto. O que importa é a marca por trás desse produto. E aí criou a marca que é conhecida, que é a Pop Tart, que é um biscoitinho recheado americano, vem uma geleinha, você pode até colocar na torradeira. E o outro também, só que o outro era quadrados, não sei o quê. E, cara, na hora que mostra a molecada num corredor cheio do produto do concorrente, e aqui todos daquelas, o Pop Tart, e aí, cara, a molecada olha pro lado, olha pro outro, olha pro lado, olha pro outro, e todo mundo avança no Pop Tart, demonstrando que a marca que fez a decisão, porque o produto era o mesmo. Entendeu? Eles fizeram o mesmo produto. Então, tem muito disso. É o que o Will fala, marca, cara. E não é a marca logotipo, não é a marca só o nome. Isso sim, é a ponto de partida. Mas o ponto de chegada só é definido pela narrativa que se conta na trajetória. E aí, o trabalho de brand é isso. Não é criar um logotipo. É você falar o seguinte: cara, o teu público se comunica com isso. O teu público se identifica com isso. Agora, para você realmente confirmar isso, a narrativa é essa. O propósito é esse. A comunicação é essa. Então, ele te entrega um monte de ferramentas que você vai usar para alcançar o teu público. Manter o público que você já tem, comunicando, e trazer mais daquele público que você quer. Aquele Air Jordan, o filme Air também é fantástico. É, né? Ali a história é bem fiel. Ali é verdadeira, né? E é emocionante, assim, eu não sabia a história e, nossa, o filme é muito empolgante. E o que eu acho interessante é que, assim, pô, a Nike já bombava. Só que eles não conseguiam fazer emplacar o tênis, né? Exatamente. E não era por falta de jogador bom, porque eles já tinham usado vários outros vários e outros. tal, e não A gente usava o pegava. corredor lá, que foi o primeiro que calçou o tênis da Nike, que promoveu a Nike. Então, por exemplo, você pega outro filme, Fome de Poder, que é o do McDonald's, né? Que conta a história e você vê toda a preocupação de marca por trás. Os irmãos não se preocuparam, o cara se preocupou, o cara registra, depois o cara tem os caras na mão. E ele fala, né? Falou: o sucesso dessa marca é o nome. É. McDonald's E aí ele depois- protege os irmãos, não tinha noção disso, cara. Não protegia. E aí ele fala: eu já sei como é que eu vou pegar esses caras.
Então você começa a ver a importância disso. E hoje é uma das coisas muito curiosas, né? Todo mundo se esquece que nós estamos na era da informação. Por que nós estamos na era da informação? Porque commodity já passou. Às vezes o cara tinha o melhor produto. Hoje o melhor produto nem sempre é o que mais vende. Às vezes vende um que não é tão bom. Tá? E por que vende? Por conta do propósito, do trabalho de branding, da construção do canal de comunicação com as pessoas na ponta que você quer alcançar. É isso que vende, cara. Então, a gente precisa entender. A era da informação é que hoje o que mais vale é a informação. É o que você leva, o que chega na ponta final. É o que o Will falou. Por exemplo, o exemplo que ele deu do pet que cobra 100, mas o cara está preocupado com o bem-estar do animal, e enquanto o animal espera a hora do banho dele, um responsável vai caminhar com ele para que ele não estresse, Amanhã Quem já quiser implementar, me chama. já vai correr no Doc Trush. já protege. Já protege. Então, Dá pra equipe aqui já falar. e aí, olha só o corte que você faz. Você não vai vender para todos que pagam 50, mas você vai vender para aqueles que têm o mesmo propósito que você. As pessoas que têm a mesma preocupação com o bem-estar do animal. Aquele cara que ama o animal que ele tem. Esse cara vai pagar 100. E você se comunica com esses caras. E aí, até onde você quer realmente atender os caras de 50? De repente você não quer. Se você parar para pensar que matematicamente um de 100 equivale a 2 de 50, você fala, cara, um cachorro eu tô ganhando por 2. Tu precisa vender metade do que o concorrente. Para fazer o mesmo faturamento. Olha a quantidade de esforço que você tem. Perto da sua casa ali tem aquele cara da água de coco, do pastel. Cara, eu acho que ele case fantástico ali. O do. Que vem na subidinha ali. O de feira? Você fala? Que é uma casinha de madeira. Tem, subindo ali das Salinas pro Oriente. Aí fica do lado direito. Você nunca foi lá? Não, acho que nunca fui. Cara, ali é fantástico. Agora Porque ele Olha o que é. Cara, é fantástico. O que aconteceu? Ele começou, é um case de empreendedorismo. Eu não conheço o cara, já fui algumas vezes lá, mas eu acho que vou até trazer ele pra conversar com ele. Cara, ele primeiro, acho que no meio da pandemia, ele colou ali com um carrinho de coco. Era só um carrinho, Marcos. E ficou vendendo ali na subidinha, o pessoal parava lá pra tomar coco, tal. E bombou. Aí daqui a pouco ele construiu uma casinha de madeira, aí começou a vender pastel lá. Aí agora eu descobri que ele parou de vender pastel, voltou só para água de coco. Aí eu falei, calma, o raciocínio lógico, a gente sempre fica refletindo essas coisas. Pô, imagina, pastel, o trampo que deve dar, vigilância sanitária, funcionário, fritura, né? Essas fritadeiras é um perigo. Oh, cara, aí ele voltou pro coco. Deve estar dando mais lucro, margem menos trabalho. E o legal é que, cara, o cara saiu de um carrinho. Mas você pega, a própria Apple sai da garagem dos Steves, né? Tanto o Wozniak quanto o Jobs. Os caras tinham uma boa ideia e vontade de fazer acontecer, cara. Entendeu? E visionário, né? Então é o que eu falo, assim, e aí, até usando mais uma vez a Apple como exemplo. Eu gosto de ver, assim, eu digo muito isso para clientes, né? Eu falo, olha, marca é contexto, né? Porque existe uma certa concepção de que o logotipo é a marca, né? E aí eu sempre falo assim, olha, dificilmente, assim, puxa pela sua memória o dia que você foi no mercado e olhou um logotipo e falou, nossa, esse logotipo é incrível, eu vou comprar esse produto porque o logotipo dele é maravilhoso. Né? Até hoje eu nunca recebi uma resposta nesse sentido. Então, o que eu costumo dizer? Falar, olha, ali ele já tem um contexto. O contexto é a embalagem, né? O contexto é gôndola. Então, ali ele já está te passando mensagem. Posicionamento na gôndola, né? Exato, será um produto mais premium, será um produto mais acessível, mais popular, mais barato, mais caro. O preço é um contexto, né? Então, por isso que eu falo assim, brand é contexto. E qual foi o contexto que a Apple criou? Né? Até no próprio Comércio por Porquê, o Simon Sinek ele fala disso. Imagina se a Dell começasse a lançar os produtos da Apple, faz sentido? Você pensa, pô, não faz sentido a Dell ter um iPod. Mas por que a Apple faz, né? Então, assim, a Apple ela não está vendendo produto, ela está vendendo o propósito dela, que é viabilizado por toda a gama de produto, e isso gera um contexto de marca, que é o que a gente ama, né? Então, é o que eu sempre falo, assim, o segredo para você ter uma marca de sucesso é sempre você ter primeiro, um bom propósito e pensar que aquilo vai ser um contexto na vida das pessoas, não um produto, né? Você falou do BNI, recentemente dei uma palestra no BNI falando, eu dei uma garrafa de plástico para todo mundo,
inclusive para os convidados, foram mais ou menos 150 pessoas, e eu comprei uma água Voss para mim, sabe, aquela garrafa de vidro e tal, que custa, sei lá, 6 vezes mais do que uma água convencional. Mais. Né? 6, 7, mais. enfim, não lembro bem assim, mas vai, 10 vezes mais. E aí no final da palestra eu fiz um exercício, falei assim, ó, todo mundo tá com uma água na mesa, quem quer trocar com a minha aqui? Levanta a mão, daí todo mundo levanta a mão. Eu falei, agora mantém a mão levantada, só quem já provou a minha água aqui, quem já experimentou essa água. Cara, 99% baixou a mão. Eu falo, tá vendo como que o contexto desse produto é melhor? Porque ninguém aqui praticamente experimentou, mas todo mundo quer trocar, né? Então, é isso que eu falo de contexto. Assim, quando o contexto ele é bem construído, você já automaticamente agrega mais valor mesmo que você nem conheça o produto. Então, por isso que eu vou sempre repetir, produto é commodity. E outra coisa que é importante, e muitas das vezes o empresário se esquece, né? Existe uma diferença entre valor e preço. E a massa comum tende a fazer deles sinônimos. Então, preço é comparável, valor nem sempre. Então, por exemplo, eu ir no mercado e pagar R$10 em um produto e R$10 em outro produto, eu estou discutindo o preço. Agora, se eu falo que eu vou pagar R$10 nesta água mineral e R$50 nessa Voss, cara, tem todo um contexto aqui em que ela retira esse número do patamar de comparação e eleva, porque ela tem valor, né? Porque ela traz valor. Então, muitas das vezes, lembra do serviço do pet? Quando ele fala, cara, a gente está preocupado com o teu animal, e o teu animal, ao invés de sofrer um estresse, cair engaiolado, esperando a vez deixar para tomar banho, ele vai dar uma voltinha com um adestrador nosso, para que ele fique calmo. Quem dá valor a isso, o próprio nome diz, ele está buscando valor, não busca mais preço. Entendeu? Ó, tem 2 temas aqui pra gente entrar. Um polêmico, porque aí eu vou abrir a discussão, porque tô advogado, quero apanhar de vocês aqui. Advogado e empresário, eu costumo dizer, cara, começa pelas vendas. Todo negócio, a galera, cara, esquece logo, não se preocupe, faz um logo bonito e tal, aí vai pra venda. E aí eu quero saber o que vocês acham disso. E o outro assunto é a inteligência artificial. O que muda aí nesse cenário de propriedade intelectual? Mas antes eu pedi uma pausinha para eu ir no banheiro. E aí vamos pensando aí. Tá bom, já. Que já tá na cabeça. O Will pode responder a primeira, que é muito mal a praia dele, e eu respondo a segunda. Um complementa o outro, né? E aí, tá gostando? Sim. Isso é importante, cara. Bom, A gente gosta quando todo mundo entende, gosta. Só a gente muda aqui a narrativa, tá? Aqui a gente conversa de todos. Sim, claro. Que é bem eclético. É uma diversidade assim, muito grande. Desde assuntos que eu conheço, assuntos que eu desconheço, né? Essa parte de publicidade, marketing, eu, no caso de cinegrafia, eu tenho muitos problemas. Eu não posso, por exemplo, estar fazendo um show na Arena Farmaconde, gravando o Chitãozinho Chororó, eu não posso nem entrar com um cartão na minha máquina. Porque tem os direitos. Não, você vai vender, não pode gravar o show. Então eu sou sujeito ainda na hora de sair com a câmera a ser examinado o cartão na câmera se gravou ou não. Então eu nem levo o cartão. Vou no show, passo no painel LED, o cara lá, né, famoso, e ignoro a parte. Eu posso filmar no meu celular, assim, tirar fotinho do meu celular, né, só para registro. No meu Instagram vai ter só foto de celular da minha câmera lá de cima, mas eu mesmo nunca posso publicar esse negócio por causa de direitos autorais, tudo que é muito complicado com música, principalmente que é uma área que depois eu quero que você entre nesse assunto, porque que nem vai entrar na parte de IA, a IA está fazendo músicas. Eu tenho visto músicas, as pessoas falam assim, eu quero Raul Seixas com a cara do Iron Maiden. Ficou espetacular. Eu falei, nossa, só que tirou aquele glamour, né? Inclusive eu estava ouvindo um feed que apareceu do 1967, Roberto Carlos, no ritmo da juventude, e apareceu um computador, parecia um mainframe enorme, e a mulher falando, não, porque isso aqui coleta os seus dados, e aí você não vai precisar mais fazer música. Já estava falando de IA em 1967. Mas você pega o próprio... E aí o Roberto Carlos responde assim, só que ele esqueceu de uma coisa, eu gosto de fazer música. Mas você pega o próprio Isaac Quer mais um café? Não, obrigado.
Eu Você quer fazer uma coisa? não, obrigado. Você pega o próprio Isaac Asimov, né? Que é um escritor De ficção de científica. cara. Aí Você o vai- robô, né? Você vai ler O os robô? livros dele hoje, você vai falar, cara, mas isso aqui o cara escreveu hoje, escreveu agora, porque tá se concretizando. A gente pega, e aí eu acho que você é mais ou menos da minha época, você vai lembrar dos Jetsons. Putz, Nós estamos vendo acontecer agora, cara. Nós não estamos vendo acontecer isso agora? Nós não estamos vendo, lembra que eles conversavam por uma televisãozinha? Cara, é o celular. O celular tem até câmerinha. Não, eles lembram que eles tinham um reloginho que eles chamavam e falavam pelo relógio, cara. Nós Até, estamos vendo isso até acontecer, a cara. empregada, né? Robô, né? Esse robôzinho agora. As Robôzinho. coisas foram visualizadas antes já É. do E uma coisa... E uma Mas vai ter o filme do Jetson agora. Vai ter. o Jim E uma Carrey. coisa legal, ó. A lei do direito autoral, ela diz o seguinte, tanto direito autoral, quando a gente fala propriedade intelectual, tá? A ideia na sua cabeça não tem valor nenhum. Não tem. Então, a ideia na cabeça do Asimov, ela tinha valor pro livro, que ele escreve o livro. Mas ela não tinha valor enquanto ela não é personificada. Então, por exemplo, o Will cria um nome. Tem valor na cabeça dele? Tem, cara. Agora, quando ele pega isso aí, oferece para um cara, o cara implementa no negócio, chama um produto ou um serviço com aquela marca, e ele começa a usar, passa a ter valor. Então, e respondendo ao negócio da IA. No Brasil, a lei de direito autoral, que é a 9.610, ela diz que se reconhece como direito autoral coisas feitas do espírito humano. Máquina não tem espírito humano. Portanto, tudo que a IA criar, ela não tem direito autoral. Existe hoje uma discussão mundial, porque entre o computador e o resultado, existe um ser humano. Então, hoje já se discute a possibilidade de haver direito autoral ao cara que cria o prompt, é o cara que trabalha o prompt para chegar ao resultado final. Porque não é simplesmente você fazer, faça isso. Ele vai fazer qualquer coisa. Quanto mais detalhe você der, maior é o resultado, melhor é o resultado. Então, hoje se discute que hoje no Brasil não se reconhece nada criado por IA, não tem direito autoral, porque a lei diz que exige-se o espírito humano, máquina não tem espírito humano, então tem. Que há uma discussão mundial de regular isso de alguma forma, porque realmente precisa regular. Então, hoje essa é a discussão jurídica que existe no Brasil. Então, existe alguns ordenamentos fora que já, de certa forma, reconhecem alguns direitos, mas ainda são discutíveis. Mas eu crio um logo pela IA, e ali tal, e registro. Então, é questionável. Se depois provar que foi Entendi. criado pela IA, pode ter... Até aconteceu com um cliente, né? Um cliente recente até. Ele falou assim, não, mas pô, por que você deu desse investimento, né? Eu crio o logo pela IA. Daí eu falei, ó, a gente não cria logo, o primeiro ponto. O segundo ponto é que vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos perguntar para a IA como é que ela faz isso. Daí eu abri lá a IA e falei assim, olha, descreva para mim qual que é o seu processo de criação de logo, o que você considera na hora de chegar numa ideia, o que você resguarda o seu cliente ali em termos jurídicos e como é que você pode garantir que não é algo que já existe. Ela falou, não posso garantir nada disso. O que a única coisa que eu sei é que eu não copio nada, né? Ela deu uma resposta nesse sentido, falou, não copio nada e tal. Mas o que eu faço é um processo que eu aprendi a desenvolver olhando o que já tem na internet. Então, geralmente, ela vai pegar ali o logotipo de Google, né, que aí vem de muitos de bancos de imagem, Canva, etc., que também tem direitos autorais. E se estiver muito próximo de algo nesse sentido, você já começou a abrir brecha para ter um problema, entende? Então, eu mostrei para ele mesmo. Falei assim, ó, não sou eu que estou dizendo, a IA está dizendo para nós aqui que ela não tem nenhum resguardo. Então, é importante ter cuidado com isso na hora... Né? De repente você vai começar um negócio ali e fala, não, vou fazer provisório, ok. Mas é importante ter esse cuidado, porque, assim, né, até para responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo, que o buraco é muito mais embaixo. E aí, assim, a hora que vem a pancada, se a empresa não estiver preparada, fecha a empresa. E vocês têm esse processo de validar se o desenho já existe, alguma coisa parecida? Temos, a gente usa uma plataforma, né? Então, uma curadoria americana chama Whipple, com certeza não conhece também, né? E ela funciona como se fosse um Google Imagens. Então, assim, primeiro, a gente desenvolve, né, faz esse filtro de briefing e tal, desenvolve tudo ali no papel. Quando a gente chega numa ideia e fala, pô, essa ideia é legal, tá alinhada com o propósito, tá alinhada com o tipo de público, sei lá, tem né, vamos dizer, uma empresa que tem uma abordagem tecnológica, então um logotipo moderno, tem toda a abordagem, tá conversando com tudo que a empresa vai propor? Tá, legal. Será que não existe nada parecido? Porque o nosso cérebro é bem traiçoeiro nesse sentido também.
Então a gente, antes mesmo do IPO, a gente já fazia no Google Imagens, que é o que a gente chama de pesquisa de desencargo de consciência, mas no IPO é uma pesquisa técnica. Então lá a gente joga o logotipo como imagem e ali você pode filtrar. Você fala, eu quero que você busque por shape semelhante. Então, se o logotipo é redondo, ele vai buscar várias coisas redondas que se assemelham com o tipo de logotipo que você subiu. Fala, quero estilo de linha. Então, ali você tem uma série de crivos que você pode dar para que ele busque semelhanças. Né? E aí a gente, já aconteceu a gente chegar e falar, putz, está muito parecido com esse logotipo. A gente para ali, volta, desenvolve de novo, valida de novo, validou, passou, não tem nada parecido aí, a gente prossegue com a identidade. Então, hoje a gente consegue garantir essa entrega nesse sentido também, por também fazer essa filtragem no IPO, né? Que é um processo, mais técnica. que é uma análise técnica. E é uma curadoria. Então, assim, eles fazem... Essa plataforma, eles fazem uma curadoria de logotipo mesmo, né? Então, todos ali estão logotipos registrados e tal, e você acha como biblioteca ali e consegue fazer essa validação. Eu imagino que com a IA vai ficar ainda mais fácil ter esse controle, né? Ainda mais fácil, né? Bota ali... Eu não sou contra a IA, né? Eu sempre falo, se eu vejo a IA, eu até brinco na comunidade do design, né? Eu falo, pô, do mesmo jeito que a gente opera o Photoshop, eu vejo a IA como mais uma ferramenta de trabalho. Né? Então, hoje em dia, principalmente em pesquisa, eu uso muito para filtrar, a gente acha estudos e fala, olha, né? Então me ajude a organizar aqui numa sequência lógica para eu poder ter um entendimento do mercado. Então, às vezes a gente pega por período e tal. Então, essas organizações a gente usa muito a IA para fazer. Só que depois a avaliação tem que ser nossa. Né? Então, ali, e aí é aquilo, o próprio espírito humano, né? Essa questão do conhecimento que a gente já tem de mercado, eu vejo que a gente vai ter muito mais sensibilidade de olhar e falar, nossa, essa informação aqui de peixe-ave vai fazer diferença no mercado. Para IA, de repente, ela só vai falar assim, peixe-ave está crescendo mais que cachorro e gato. O que fazer com essa informação? Ela não vai ter esse crivo técnico, entende? Então, hoje em dia, a gente usa, assim, a IA, mas é o que eu falo, a gente usa dentro de um processo que nós construímos já muito antes dela existir, integra isso no processo para que a gente otimize nossa produção. Mas a gente não larga o trabalho na mão da IA, porque daí vai faltar muito essa questão da sensibilidade que a gente tem já de observação, de experiência para saber isso aqui é uma informação que vai mudar o negócio da empresa do cliente ou não, né? Então, muitas vezes a IA ela vai apresentar isso só com uma diferenciação, só com um ponto de atenção, de repente, falar, o mercado está crescendo. E aí, de repente, não vai saber o que fazer com essa informação. Só para você ter uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça ele tem uma lei que regula o uso de IA por advogado. O advogado pode usar, mas desde que ela seja supervisionada. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, eu posso usar IA? Então, existem dois critérios. Tá? Primeiro, ela precisa ser supervisionada. Segundo, você precisa dar ciência ao seu cliente que você usa IA. Você não pode usar sem dizer para ele. Então, mas isso é mais comum hoje e os clientes até entendem. Mas você usa a IA como ferramenta, que o Will está falando. Então, por exemplo, se chegar para um chat GPT e falar para você, crie uma ação do Will de uma cobrança de R$100 referente aos honorários que ele não recebeu do Otávio. Eu dou os dados do Will, cara, ele vai fazer uma petição. Agora, aquela petição atende ao propósito daquilo, aí é a supervisão do advogado. Então, por exemplo, depende, ele fez uma ação de cobrança, o advogado mais que compreende a matéria, fala, não, como ela está prescrita, eu preciso entrar com uma monitória, então não é uma ação de cobrança, eu vou usar com uma ação monitória. Olha, ele colocou esta comarca, mas não é esta comarca mais apropriada, é essa, então ele faz os ajustes. Então eu gosto muito de falar que a IA, assim como eu disse, é uma ferramenta, cara, ela é uma ferramenta de apoio. Ela serve muito mais como um cara que você vai discutir, como se fosse um outro advogado, e aí você parametriza isso para ela, e você fazer um bate-bola com esse cara, você discutir conceitos com ele. Então, por exemplo, eu uma vez estava voltando de São Paulo, parar no trânsito. Eu tenho o ChatGPT. E aí eu falei, cara, parar no trânsito, chovendo em São Paulo, na Marginal. Eu falei, vou ligar o ChatGPT. Aí eu falei pro ChatGPT, é o seguinte, vamos discutir agora a respeito da teoria da distância. Só que é o seguinte, a teoria da distância, eu quero que você use os critérios do professor Newton Silveira, do Denis Borges Barbosa, e eu vou dar o meu conceito, e a gente vai discutir em cima do meu conceito. Aí ele falou, ok. Eu dei o meu conceito, aí ele fala, cara, com base no seu conceito, é isso, Denis Borges Barbosa fala isso, o Newton Silveira falava isso, não sei o quê. Aí eu falo para ele, mas você entende que seria aplicável, por exemplo, na teoria da distância, isso? Ele falou, realmente faz sentido, porém, eu acho que isso. Cara, eu só sei que eu fiquei 2 horas discutindo com ele no tema. E aí, a maior finalidade da IA não é ela fazer as coisas para você.
ela te ajudar a pensar melhor. Quando eu crio esse debate com ela sobre a teoria da distância, eu não estou querendo discutir com ela o que é certo e o que é errado. Eu estou querendo com que ela, com base no acesso que ela tem, um acervo mundial gigantesco, de trilhões de dados, a gente possa construir um novo conceito. E eu pego o meu conhecimento de 30 anos e proponho a ela para que ela valide ou não valide. E quando ela não validar, eu vou falar, por que você não valida isso? Por causa disso, disso. Como eu sou da área, eu sei o que ele está falando. Isso é construir pensamento. E as pessoas não estão usando para isso. É o que o Will está falando. Cara, o que me impede de falar o seguinte para a IA, como um design? Eu estou pensando em criar um logotipo que tenha essas curvas, isso. Cria alguma coisa para mim. Ele cria. E daquilo ele fala, cara, isso aqui faz sentido com o que eu tinha pensado, isso aqui nem tanto. E aí ele vai trabalhar. Ele encurtou um tempo dele. Isso é utilizar ela como uma ferramenta de conhecimento. Tá? Infelizmente, o que a gente vê muitas das vezes, principalmente na área do Will, é o cara joga lá e fala, o meu cliente quer um logotipo, ele brifa, ele cria, ele pega e entrega pro cara. Ele não valida, ele não verifica se aquilo ali está violando direito de terceiro ou não. E a gente não pode esquecer, toda inteligência artificial, ela sofreu um treinamento. Significa que ela foi submetida a informações. Então, quando a gente vai criar um logo, ela está usando informações previamente inseridas nele. Então, a probabilidade dele fazer uma cópia exata é difícil, mas ele reproduzir e violar parcialmente, lembra o artigo 19, 119, artigo 124, a marca não são registradas com mais expressões que já seja objeto de registro, no todo ou em parte, para as mesmas atividades ou afins. Então, você pode ser pego numa violação parcial. E é uma dor de cabeça que você não precisa. Então, assim como o cara pode não usar IA nenhuma, criar da cabeça dele, não validar como o Will valida e também correr no mesmo problema. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a mente humana, tudo que ela faz com base em tudo que ela viu também. Então, a lógica é muito próxima. Só que a gente tem uma coisa que a IA não tem. A gente pensa por si. Eu não preciso de um comando para me acionar. Eu simplesmente estou lá e falo, cara... Às vezes ele está assistindo um filme e fala, caramba, acabei de pensar numa coisa que pode ser aplicada pro logotipo que o Otávio queria. Aí ela não vai fazer isso. Você não vai pedir para ela, escreva uma petição e fala, nossa, agora eu saquei e vou dar a ideia para o projeto do Otávio. Não vai fazer isso, cara. Então essa é a capacidade que o ser humano tem. Então, e muitas vezes o cara fala, o humano vai ser substituído pela IA. Não, a IA ela vem para ajudar o ser humano. Ela vem para ser... de acordo com a necessidade, ela pode automatizar processo em que o ser humano precisa ficar fazendo aquilo que é um negócio mecânico. Ela pode ser uma ferramenta de permitir com que o conhecimento avance mais rápido. Tá? Até eu estava com um cliente meu esses dias no escritório, e eu falei para ele, cara, IA faz o que você quer. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu falei para ele, eu não sou engenheiro mecânico. Então, mas eu vou falar o seguinte para IA, IA, com base nas tecnologias existentes, quando se fala de motores de combustão e motores elétricos, você poderia me sugerir algo que ainda não foi desenvolvido e que faria sentido técnico para a solução dos motores? Ele falou, motor termo, sei lá o quê. Falei, cara, deu resultado. Agora, eu sou profissional para saber se aquilo funciona ou não funciona, eu sou profissional para saber se existe tecnologia que permita viabilizar aquilo. Por isso que eu falo, ela é uma ferramenta de conhecimento. Você lembra o negócio do metanol lá? Você viu que o pessoal em poucos dias, sei lá, criou o canudinho lá, que muda de cor quando entra em contato com metanol? Então, Acho fantástico. Então, eu acho que ela veio para isso, tá? Ela veio para permitir a evolução mais rápida da humanidade. Ela vai permitir isso. E toda inovação eu vejo que causa esse burburinho, né? Assim, eu costumo, quando a gente discute eu costumo citar a Revolução Industrial. Eu falo, olha, quando começaram a chegar os robôs de produção, o pessoal falou, agora acabou a mão de obra humana. Mas aí nasceram pessoas para fazer manutenção, para desenvolver tecnologia. Programar os robôs. Então, surgiram outras profissões que não existiam antes, porque o trabalho era muito manual, né? Então eu vejo isso assim, o avanço da IA também, eu acredito que vão surgir, de repente, engenheiros de prompt, né? E vão surgir outras demandas, outras profissões que vão estar ligadas a esse desenvolvimento, né? Assim como provavelmente algumas coisas realmente vão morrer, né? Mas é parte da evolução. Então, acho que está tudo dentro do esperado, mas eu vejo também como evolução. Acho que
ajuda nos processos, otimiza os processos, e a gente usando isso como ferramenta, não vai ter problema. Excelente. E aí, em relação a começar pela venda, A proposição, ou pela né? marca, Eu tava ansioso pra essa. Eu sempre falo para todos os meus clientes, né? Eu falo, a gente tem que começar de algum lugar. E eu entendo que a venda, ela movimenta o que vai movimentar a empresa, o caixa. O que eu sempre ressalvo também, né? É importante a gente começar com a venda tendo em vista fazer o processo correto. Por quê? A gente tem um case muito icônico nesse sentido no próprio mercado hoje em dia, que é a Sodier. Sodier hoje em dia é muito grande, muito bem sucedida, né? Tá fazendo aí alguns milhões por mês. Mas o que aconteceu com a Sodier? Quando ela começou, ela tinha o bolo de pote e chamava Sensações Doces. Só que Sensação é uma patente da Nestlé, é um bom nome da Nestlé. É, uma marca registrada. E aí, assim, cai no que é convencional. A pessoa começa a empreender, ela sabe fazer bolo, estava fazendo bolo, né? Sensações é um nome até que ok, mas, enfim, ela começou dali. E aí, o que ela não sabia? Pô, estou invadindo uma patente da Nestlé. O que geralmente meus clientes me dizem, muitas vezes, falam, ah não, mas a Nestlé nem vai saber que eu vou investir e tal. Eu falo, cara, você nasceu, você criou sua empresa para ser grande. Eu imagino que o objetivo seja esse. Foi o que aconteceu com a Sensações Doces no momento. Ela começou a crescer, começou a fazer sucesso e tal, abriu um modelo de franquia, tudo legal. E aí eu sempre falo, olha, toda empresa que quer ter franquia, antes de começar o processo, já deveria olhar para isso, que aí é o ponto do problema começar a se tornar grande, que foi o que aconteceu com ela. Então o que aconteceu? Ela foi, abriu franquia, começou a vender. Começou a vender. Quando ela vendeu a franquia número 74, ela recebeu uma carta do NPI. Olha, sua marca está infringindo. Tava vendendo franquia. Já vendeu 74. Então o que aconteceu? Falou, a Nestlé pegou aqui, soube da sua existência, porque agora uma empresa grande, 74 unidades e tal, soube da sua existência e assim, Notificou ela. notificou, só que é a Nestlé. Então não é uma notificação convencional, é de hoje para amanhã, resolva isso, não quer saber, tira do ar e tal. E ela não deu prejuízo total, mas numa entrevista que ela deu pro UOL, ela falou, só de fachada eu tive um prejuízo de 1,5 milhão. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Falei, beleza, se fachada foi 1,5 milhão, que foram 74, quantos uniformes foram feitos? Quantas embalagens foram feitas? Quantas repinturas de loja foram feitas? Quanta reformulação de roupagem, papel de parede, né? E por aí vai. Então, assim, se a gente for pensar que o prejuízo foi 1,5 milhão de fachada, eu chuto que o prejuízo por baixo total foi em torno de 10 milhões. E aí tem a outra questão. Eu, como, né, se eu fosse um franqueado, qual vai ser a reação do franqueado? Eu falo assim, a marca é sua. Eu comprei a franquia, isso aí você tem que resolver. Então, se ela não tem o dinheiro em caixa ali também... Né? Pô, imagina 74 franquias. Entendeu? Você... Então, a empresa, assim, se ela não tivesse um dinheiro em caixa, já não tivesse tantas franquias, a empresa poderia ter morrido ali. Se fosse 5, 6, está começando a andar a empresa, né? Ali, de repente, era um prejuízo para a empresa, assim, não ter mais capital e falar, meu, tem que fechar. Tem que acabar a franquia, pagar multa para todo mundo e tal. Então, é o que eu falo, assim, eu entendo esse processo, ainda mais a gente está no Brasil, que as coisas são complicadas, mas eu sempre digo, né, use com moderação. Venda, gere um caixa e tal, mas esteja ciente que se você quer ser grande, você mira alto, quer ser uma grande empresa, assim, ter uma certa movimentação de caixa ali já é importante você olhar para isso, até porque não é um processo tão caro quanto se imagina também, né? Então, é importante fazer essa proteção até pelo sentido reverso. Digamos que não existisse esse problema de sensações. Ela criou uma marca fantástica. Chegou alguém e falou assim, pô, vou registrar essa marca aqui. Né? Ela tem e-mails? Tem, mas aí gera um problema, gera Uma custo. disputa judicial. Disputa judicial, dor de cabeça, que poderia ter sido evitado se na primeira franquia ela tivesse registrado o nome, entende? Então, pelos dois caminhos aí, os dois são problemáticos, né? Então, o que a gente sempre orienta é que, ok, faz parte, a gente sabe que começar é difícil, né? Então, cria ali, começa a vender, tem um certo caixa, já olha para isso, para não ter um problema gigante lá na frente. Excelente. A questão que, às vezes, eu vejo muitos pequenos, eu achei perfeito que você falou, que vocês não fazem logotipo. Pô, isso para mim faz todo sentido. Mas eu percebo que, às vezes, os pequenos são os que mais dão trabalho nessa questão de logotipo, marca.
porque ficam às vezes num apego, num preciosismo. Não, e a falta de conhecimento, a ignorância na acepção da palavra, tá? É o cara não conhecer, ele não ter acesso. O livro vem para isso, para dar acesso. Então, complementando a tua pergunta, é assim, a gente tem dentro de uma empresa o cérebro, que é o cara, o comandante, é o dono do negócio, a gente tem o coração, que é a equipe, toda a estrutura que você tem, mas nós temos o sistema respiratório, cara. E eu gosto muito de usar a associação de que venda é respiratório. Faltou ar, acabou tudo, cara. Então, muitas das vezes, o que o Will tá querendo dizer, e aí me corrija se estiver errado, é assim, ó, cara, você é pequenininho, então você não tem uma grana para desenvolver brand. Cara, mas tenha a mentalidade que em um determinado momento você vai precisar fazer isso. E prepare-se para isso. Porque se o seu negócio der muito certo, você se preparou para isso. E aí você vai construir brand, uma marca forte, dialogue com o teu público, ou busque um público melhor, mais seleto, não importa a sua estratégia. Mas faça isso com consciência, tenha consciência de que isso vai acontecer. E não, e aí eu concordo com você, eu não vou deixar de vender porque eu não tenho dinheiro. Não, tá, de repente o vender é o meio pelo qual eu vou alcançar. Mas se ele tiver essa consciência, ele vai alcançar. E quanto mais consciência ele tem, maior é a prioridade disso, portanto, mais rápido ele vai fazer isso. Entendeu? Sim. É isso que eu aconselho o empresário a fazer. Até o logo da Apple, o primeiro lá dele, é o Isaac Newton. Debaixo da macieira. Exato. E aquilo ali, eu vou falar, aquilo ali é uma ilustração do propósito da marca. Né? E aí depois, né, eles otimizaram isso e tal. Mas até é legal isso, porque numa conversa assim, até com cliente, com amigo e tal, muita gente pergunta assim, mas pô, de onde que veio a marca da Apple? Eu falo, você lembra do primeiro? Tem gente que lembra, tem gente que não. Mas aí quando eu não lembro, eu contextualizo. Mas ali é o propósito da Apple todinho. Né? Eles falam que eles estão no mercado para quebrar o status quo e eles fazem isso através do desenvolvimento tecnológico. Então eles associaram a ideia da maçã, que caiu na cabeça do Isaac Newton, e ele teve a visão da ciência ali, da teoria da gravidade. E ela, não sei se você lembra, ela está reluzente, assim, né? Então ali eles fazem a associação do fruto do conhecimento. Então através de ciência e conhecimento eles quebram o status quo. Então até hoje esse é o propósito da Apple, né? Aí depois eles otimizaram como marca, até brinco, falo, pô, aquela ilustração pra mim parece um rótulo de uísque, assim, uma coisa né, mais retrô e tal. Mas, você percebe? Então assim, eles já tiveram o raciocínio correto desde o início. Aplicaram de forma visualmente equivocada, para dizer o mínimo, né? Mas o propósito estava ali. E aí depois isso foi o que fez a marca crescer, né? E aí depois eles otimizaram, criaram, até falo, essa mensagem ela é tão bem construída que o logotipo hoje é uma maçã mordida, que quer dizer que você cedeu ao desejo também do conhecimento, da tecnologia e tal. Você não resistiu. Você não resistiu a essa compra, né? Abriu a... Aí, ó, tá só maçã mordida. Não, e o significado se amplia, já não é mais só o Isaac Newton. Não, é o significado de que eles alcançaram o que eles queriam. Eles queriam que todo mundo provasse do fruto proibido. E hoje em dia eles não precisam mais escrever Apple, não precisam escrever iPhone, né? Tem a maçãzinha ali. Já diz tudo. Aí só tá estampado em cada um dos elementos, você sabe. Ah, tá no celular? É o iPhone. Exato. Tá no Note? Ah, é um E esse é um erro muito comum. MacBook, um AirBook Pro, que seja. Esse é um erro muito comum, que você comentou, às vezes a pessoa fica... Por isso que a gente também fala, olha, a gente não faz logotipo. Claro que dentro do processo tem o logotipo, tem. Mas a gente olha para um todo, para a marca funcionar, para ela ser aplicável. E geralmente esse é um erro que é convencional, assim, a pessoa fala, ah, mas eu pensei numa borboleta voando com o céu azul e não sei o quê. Cai no primeiro logotipo da Apple. Fala, cara, isso é uma ilustração. Imagina aplicar aquele logotipo da Apple atrás do iPhone hoje. Né? Se não fosse queimado a laser, ele não ia funcionar. Vou fazer um cartão de visita. Então, além de tudo, tem essa questão de, assim, quando não se tem especialidade, às vezes a pessoa ela pensa no conceito de uma forma ampla e enxerga aquilo quase como uma ilustração. E uma ilustração é diferente de logotipo, né? Então, o próprio funcionamento, a aplicabilidade da marca, extensão, né? A gente olha para tudo, a marca quer crescer ou não. Então, por exemplo, a marca Apple ela quer crescer, ela não quer desenvolver só computadores, amanhã ela quer fazer um carro. Se aplica? Se aplica, porque daí o carro ele tem que ser um carro que vai ser tecnológico, quebrar o status quo, vai ter que estar dentro do mesmo, né, da mesma composição de marca. Ok, agora se chamar assim, computadores tecnológicos, vai falar agora que eu vou fazer um carro, vai falar, pô, ou eu crio uma marca carros tecnológicos, ou, né? Então tudo isso também está dentro do que a gente chama de arquitetura de marca, e isso tem que ser bem pensado. Então, é o que eu falo, assim, o erro mais comum, que eu mais oriento, eu falo, cara, pensa minimamente em alguma coisa, mas não coloque o nome do produto na sua marca. Porque isso vai acabar te limitando de crescer.
né? Além Vai gerar do que esse tipo de- enfraquece, né? Quando você tem a relação do serviço ofertado, você não tem nem exclusividade. Exatamente. Entendeu? Aí vem a segunda parte que Que é a questão jurídica, a questão técnico-jurídica. Explica um pouquinho mais sobre isso. Não, por exemplo, o inciso 5º do artigo 104, ele diz que não são registradas como mais pessoas de uso comum ou vulgar ou que tem relação com o produto ou serviço ofertado. É o exemplo da bicicletaria. Bicicletas lindas, cara, é o que você faz. Bicicleta aí, presume-se que seja bonita, porque é qualidade. E aí, então, isso não dá exclusividade. Você vai ter exclusividade? Posso ter no logotipo. Aí o cara monta do outro lado da rua o logotipo diferente, pode dar bicicletas lindas e ele pode também poder usar. Porque o NPI não reconhece exclusividade tua por ser uma expressão de uso comum e que tenha relação com a tua atividade. Você vende bicicleta, ou você conserta a bicicleta, está relacionado ao seu produto ou serviço. Então não vai dar exclusividade. Então, muitas das vezes, o cara tem até um logo bonito, mas a marca dele é péssima, é fraca. O exemplo da Apple, você falou, pô, onde o cara tira? Uma marca extraordinária, mudou o seu conceito. Fala, cara, por quê? Porque, cara, ela não passa por nenhuma das vedações dos 23 incisos do artigo 24. É uma marca formidável. Mas eu acho que você falou também no sentido de não pôr o nome da marca no produto. Tipo assim, marca Apple, o computador chama Apple também. as duas coisas, porque daí você também acaba banalizando a marca mãe, que a gente chama, né? Mas principalmente o que o Dr. Marcos está falando. Por quê? Porque daí, mais uma vez, igual eu falei, se eu coloco copos detalhados, e o outro é copos bonitos, o outro é copos lindos, o outro é copos grandes, todo mundo tá vendendo copo. E o outro vem, sei lá, brindes e drinks. Aí você fala, pô, já tá remetendo a uma confraternização. Então já saiu na frente, de qualquer forma, entende? E aí o cara que tem ali brindes e drinks, ele consegue registrar. O copo, ninguém consegue. Porque daí o NPI vai entender o quê? Fala, meu, todo mundo tem uma possibilidade de monopolizar o mercado de copo. Porque se eu der a marca copo aí, ninguém vai poder mais chamar esse elemento de copo. Por isso que não pode. Teve até uma polêmica com o McDonald's recentemente, né? Que eles estavam querendo registrar alguma palavra assim também. Não, o que teve foi na Europa uma briga com relação à expressão Mac. Que na Europa foi reconhecido que não é exclusividade do NPI, uma decisão, se eu não me engano, recente da União Europeia, que permitiu uma outra marca, era Mac alguma coisa, mas era diferente, e eles permitiram que sobre a expressão Mac não teria exclusividade, mas ele tem sobre o conjunto McDonald's. Porque tem uma marca de cosméticos, né? Que chama Mac. É meio que uma grife. Não, e assim. tinha uma outra, essa é uma outra marca de lanche. De lanche também? De lanche também, de hamburgueria e tal. É Mac, eu não lembro agora. Até li a respeito desse tema. E ela fala exatamente. Um adendo. É que eu lembro que quando eu era criança existia o Apple que gravava, Apple Records, gravava para Beatles. Sim. Os discos das Beatles. Sim. E, em 2007, que a Apple do Steve Jobs conseguiu terminar a negociação com acordos para Isso. poder diferenciar a Apple Records da Apple do Steve Jobs. Deu problema pra caramba. Deu, essa. e resolveu por acordo. Por Você vai acordo. pegar 2007, é quando o Steve Jobs resolve ir para o mercado de música, Sim. lançando o iTunes. Aí a Apple Records falou, opa, aí não. Porque enquanto você faz computador, eu não posso ficar brigando com você, porque né, as atividades são distintas, mas agora você quer ver o mercado, e aí acabaram compondo um acordo, tá? Mas a Apple Records também estava meio quebradinha, Já já. tava. Então eles fizeram acordo lá e Bom, resolveram. todo mundo ficou feliz, né? É. Imagina. Mudou mais. Provavelmente, foi acordo financeiro e resolveram. Fabião é uma enciclopédia aí. Mas você vê a própria Apple, ela não identifica o iTunes como Apple, ele fala Apple Music, né? O que é o app dele. Mas ele manteve o iTunes lá. Ele pode ter colocado a Apple Tunes Hoje em dia lá. que manda é o Spotify. Mas mesmo assim o iTunes é bem forte, né? É forte, é forte. Porque o modelo de negócio do iTunes é diferente também, que você compra por música ali, né? Que você vai lá, Não, mercado, tipo um mercado livre de música. né? É que assim, ó, o que a Apple fez foi que antigamente você comprava o LP. Então, a Apple, quando ela vai para o mercado de fonogramas, ela faz acordo com as grandes operadoras para ela vender a música. Não mais. Então, por exemplo, eu quero a Alanis Morissette, a letra tal, a música tal. Eu tinha que comprar o disco dela. Aí, no iTunes, eu compro a música. Eu pago aquela música lá. Tá? Daí o sistema do Spotify é muito mais E aí ele interessante. remunera a Alanis Morissette naquela música. E aí, na verdade, é a indústria fonográfica, né? Perfeito. Mas o stream, putz, para esse consumo igual é hoje, o dia inteiro ouvindo música, você não vai comprar. Não, hoje não. É o que ele falou, o Spotify veio e acabou com essa brincadeira, né? E voltando lá no que a gente estava conversando sobre, eu entendo o que você quer dizer que vocês não fazem logo, vocês fazem o próprio nome do livro. Vou pegar o livro aqui para mostrar. Isso.
e aproveitar já que o nome do livro é Branding 360. Exatamente. E aí eu acho que assim, o brand é muito mais que o logo, né? Muito mais. É o que o Will falou, o logo é um elemento do brand. É um dos elementos. Exato. E eu acho que até a venda também seria uma parte do brand também, né? Também, Ou não? que daí tá ligado ao que a gente chama de voz de marca. Então, por exemplo, isso é até um conceito meio abstrato, e aí durante a carreira eu acabei arrumando um exemplo que funciona bem com toda vez que eu converso com algum cliente. Então, voz de marca está relacionada ao quê? A forma como a marca se comunica, o tipo de comportamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de banco, a gente tem o Santander, que na propaganda ali ele finaliza com o que eu posso fazer por você hoje? É uma abordagem bem mais business ali, mais corporativa. E o Nubank, quando você abre uma conta no Nubank, ele fala, tirei você da fila do banco. Então pensa nisso com pessoas. O Nubank seria um cara jovem, né, mais conectado a fintechs ali, a tecnologias e tal. E o Santander é muito mais corporativo. Então isso, trazendo para a parte de venda, isso também tem um impacto, porque, né, claro que não tem, mas digamos que cada um deles tivesse uma equipe de venda de produtos externos. De repente, o Nubank teria muito mais margem para falar gírias, de repente, para ser mais jovial, até para estar ali, sei lá, com uma camisa colorida, um blazer, uma calça jeans, né? O Santander teria que estar de paletó e tal. Então, tudo isso também faz sentido ali na ponta final, né? A comunicação, ela vai de ponta a ponta. Então, também influencia no que a gente constrói como voz de marca, personalidade de voz. Então, a gente também tem essa questão. Como que a marca se comporta nos canais de atendimento? Como que ela se comporta nos pontos de venda? Então, assim, é um negócio bem complexo, né? Mas hoje a gente faz isso, né, dentro do nosso sistema. No Estúdio A, nós temos 3 pilares principais. Então, nós entendemos também que muitas vezes não é o momento da empresa ali, tá menor, tá, ela já contratar um estudo gigante desse, como foi com a Tudo de Bicho, por exemplo. Então, hoje a gente tem esse estudo como um produto, a gente tem o naming, né, que é a criação de nome, toda essa parte já, né, quando a gente apresenta o cliente, a gente já validou com o Marcos Bueno, então na apresentação final ele só tem nomes que ele pode escolher ali e já registrar. Que são registráveis. E a parte de identidade visual, né, que aí sim, mas mesmo a parte de identidade visual a gente não para no logotipo, então a gente constrói o logotipo, constrói um sistema de aplicação, elementos de marca, né, às vezes vai ter sinalização interna, então a gente já cria sistematização de iconização. Então a gente tem um processo bem mais complexo também que vai muito além do logotipo. Então, esse muito além do logotipo, a gente usa muito como meio que uma frase explicativa do nosso trabalho, né? Por isso também, assim, que numa negociação, às vezes as pessoas me ligam e falam, quero saber quanto que é um logo. Né? Aí eu falei, posicionamento, mapeamento de público. A gente não passa orçamento, assim, tanto. Falou, você tem uma hora pra gente sentar, conversar, vou te apresentar o projeto, tirar sua dúvida, vou mostrar pra você o que é importante você se atentar, o que é importante a gente fornecer pra você também e tal. Tá bom, tá bom. E quando essa reunião acaba, ele fala assim, pô, já dá pra ver que o seu trabalho é muito diferente do que, né? Então, é uma construção, é um posicionamento e é uma forma que a gente tem que agir para que ele enxergue o valor do nosso trabalho, como o Marcos comentou, o valor diferente do preço, né? Então, a gente nunca trabalha com o preço. O cliente que fica investindo muito fala, eu não vou poder te atender, porque é essencial você entender o projeto. Se você não entender o projeto, você não vai entender o valor do trabalho. O cara não vai entender a entrega, né? Esse é o problema. Porque ele vai fazer a entrega, o cara não vai entender. Se ele não entender, ele não aplica. E se ele não aplica, ele não vai ter resultado. Se não tem resultado, dá a impressão de que o serviço não foi bom. Exatamente. Então a gente tem que cuidar disso. Então, por exemplo, quando e aí até, aproveitando que eu estou aqui, eu pelo menos tenho visto isso, tá? Você pega o Nubank, é um exemplo que o Will deu, a grande maioria do público do Nubank no início eram jovens, né? Exatamente. E hoje você começa a ver um movimento diferente do Nubank. Ele começa a trazer aquele cartão ultravioleta, porque é para atrair um público de poder aquisitivo maior. Ele já está começando a mudar, não mudar o público, mas atrair um público diferenciado para a plataforma dele. Então, por exemplo, eu não tenho conta no Nubank. Depois que eu comecei a ver as vantagens desse cartão ultravioleta, eu falei, caramba, parece que é interessante. Olha, ele alcança um público diferente, entendeu? Então, isso é a linguagem que se usa, é o canal de comunicação, é a voz da marca. Então, a voz da marca, ela pode sofrer mudanças ao longo do período, porque você pode estar selecionando o melhor do teu público, ou ampliando o público que você quer atender, depende da tua estratégia. E aí é o que ele fala, se ele não tem o para explicar, é igual eu, cara. Quando eu vou vender uma marca, o cara fica muito banana concorrente. Então, eu cobro X, tem concorrente que cobra R$500 para pedir uma marca. Só que, cara, ele está vendendo e ele vai entregar o que ele está vendendo. Ele fez o protocolo, ele te dá o protocolo na mão e muitas das vezes não vai nem te comunicar
o resto do conteúdo da sua marca, se você ganhou, se você não ganhou, porque ele vendeu para você dar entrada na sua marca. Quando a gente vai fazer o nosso trabalho, a primeira coisa, e eu nem cobro por isso, cara, você tem um nome, tá, manda para mim, deixa eu ver se esse nome está liberado. Não adianta. Não, mas não manda uma proposta. Vou te mandar uma proposta de algo que eu vou olhar e você não pode registrar. Fez sentido? Vamos olhar primeiro se está liberado. E olha, não vou nem cobrar seu. Porque a minha intenção não é vender para você. A minha intenção é você abrir a porta para eu poder te explicar como é que funciona. E muito mais de registrar uma marca. É mostrar para você o que é um ativo intangível que se chama marca, dentre vários outros. Então, se você não entende isso, não tem entrega, cara. Aí eu falo para você, tá legal, 2 anos e meio para registrar uma marca no Brasil. Aí você fala, peraí, o cara cobrou R$1.500, ele vai comprar por 2 anos e meio, cara, não paga o custo do carro. Mas não é isso que o cara tá te vendendo. Mas na sua cabeça você acha que ele tá vendendo, que ele vai cuidar da sua marca. Não vai, cara. Então, o meu trabalho é diferente. A gente tem um trabalho em que eu faço vigilância e acompanhamento da marca do cara. O cara me paga um valor ou semestral ou anual. Por quê? Porque eu estou prestando serviço para ele. Então, quando eu falo acompanhamento, significa o quê? Todo e qualquer despacho que ocorrer do processo dele, eu vou comunicar para que em tempo hábil, caso tenha algo a fazer, ele faça. E ele não perca a marca porque ele não fez. E vigilância, toda semana o NP libera a revista da propriedade industrial. Que, cara, 60, 70, 80, muito despacho toda terça-feira. Então, eu não tenho como olhar. Então, eu tenho um sistema que eu cadastro. E a gente faz 2 filtros. Primeiro, tem despacho? Comunico. Segundo, tem alguém pedindo uma marca semelhante ou idêntica à sua? O meu sistema separa. A minha equipe vai olhar marca por marca para dizer para você, ó, Otávio, esse cara é legal você apresentar uma oposição que ele pode te dar dor de cabeça lá na frente. Porque a marca dele é semelhante, a marca dele está pedindo para atividade idêntica ou afim. Olha, Otávio, tem um cara aqui pedindo um nome igualzinho o seu, cara, mas a gente não consegue se fazer nada. Sabe porque o cara é uma funilaria, você faz tráfego pago, não vai confundir. A gente orienta o cliente. A gente diz para o cliente o que é melhor para ele. Então, isso, muitas das vezes, se o cara não ouve eu falar isso, ele vai comparar. O Marco cobra X, o cara cobra X sobre 5. Cara, eu vou fazer com o cara cobra X sobre 5. É 5 vezes mais barato. Só que ele vai receber o X sobre 5. Mas ele não sabe disso. Porque o cara vende para ele que vai entregar. Esse é como se fosse a mesma coisa. Não, eu tenho um monte de cliente, cara, que às vezes o cara me procura, tô ligando pro senhor, eu fiz minha marca, não sei que pé que tá. Aí você vai lá e fala, cara, tem depósito. Não, o cara falou que eu tenho um registro, até me deu um registro aqui, aí você vai ver, não, isso é o protocolo. Registro é 2 anos e meio. Não, ele não falaram nada disso pra mim, então. Quanto você pagou? Então, é este comprometimento, uma responsabilidade que a gente assume, acompanhar e vigiar a marca do cara. Entendeu? E é claro, você está prestando serviço, tem que receber, porque ele trabalha de graça. É mentira minha se fala que vai trabalhar de graça. E quem disser para você que trabalha de graça, mentira. Ou ele não faz, e está dizendo que faz, tá? Ou ele não te vendeu o que você achou que ele está te vendendo. Então, é simples assim. Então, é isso que a gente fala. Cara, tu está buscando o quê? Você está buscando preço? Eu estou cansado de falar para o cliente. Não, doutor, mas o senhor está cobrando X vezes 5, eu achei um cara que cobra X vezes 2. Eu falei assim, deixa eu entender uma coisa. Você está procurando preço ou você está procurando valor? Aí o cara, é a mesma coisa? Não. Aí eu explico pro cara. Aí o cara fala, agora eu entendi. Não, então explica melhor o que o senhor explicou. Aí eu explico tudo de novo. E muitas vezes o cara é meu cliente. Porque ele entende o valor que a gente está entregando para ele. Eu não vou entregar preço para ele. Não que ele não mereça preço, a gente desenvolveu uma plataforma, conforme disse para você, que a gente quer democratizar. Ali, a intenção não é ganhar dinheiro com aquilo ali, é realmente facilitar a vida das pessoas. Só que o meu trabalho tem um custo. E se eu quero entregar um trabalho de excelência, eu tenho que cobrar por isso, senão eu pago no bolso. Então, é o que a gente sempre fala. Quem me contrata, ele entende o que é marca, porque é prioridade nossa que ele entenda. Ele tem que entender que ele vai esperar 2 anos, 2 anos e meio hoje, que é um prazo médio para o NP julgar uma marca. Ele vai entender as etapas do processo dele, ele vai entender se ele... Por exemplo, na minha análise, eu já digo de antemão para ele, olha, às vezes a gente tem caso lá, já tive com o Will. Fala pro Will, essa marca, ó, seu cliente vai até ganhar, mas pode ser que se eu for oposição, cara. Aí seu cliente vai ter uma despesa, mas... Aí eu, não, explica para ele, explica pro cliente, o cliente se prepara. Aí tomou uma oposição, vem uma oposição, fala, ó, lembra que eu falei para você que ele ia sustentar isso? Aí, ó, tá sustentando, tá vendo? Mesma coisa. Então, agora a gente vai apresentar uma defesa.
Prova para o NPI que não tem, que não vale a pena os argumentos usados, o NPI concede a marca que o cliente tomou oposição. A gente tem casos que o cliente é indeferido, nós recorremos e revertemos a decisão. Por quê? Porque a gente é especialista, a gente sabe o que está falando. Assim como eu falo para o cliente, ó, não peça essa marca. E o cliente, mas eu quero pedir. Eu falei, então vamos pedir. Mas eu boto no contrato dele. Aí o que acontece? Tem um monte de cliente lá assim, cara. O cara vai e perdeu a marca. Aí ele falou, doutor, perdi a marca. Eu falei, então... Não, doutor. E agora, o que a gente faz? Aí eu olho para ele e falo, o que você acha que a gente vai fazer? Fazer o que o senhor falou lá atrás, né? Devia ter feito. Né? Cara, isso é legal, porque tem transparência. Cara, eu tenho um monte de cliente lá, um monte assim. É uma forma de te dizer, não tenho tanto assim, é pouco. Mas eu tenho clientes lá, que são meu cliente, cara, 15 anos, 20 anos. E cara que perdi uma marca, perdeu. Depois a gente orienta, vamos fazer o que eu orientei? Orientei, ele foi, fez, ganhou e tem a marca até hoje, cara. E ele fala, cara, eu devia ter ouvido você da primeira vez. Você falou para mim, por isso eu continuei seu cliente. Porque a gente tá ali para ajudar. Eu sou ferramenta para o cliente. Então, entre eu cobrar algo que o cliente entendeu que ele vai perder, mas ele assume o risco, eu faço. O cliente não entendeu que ele vai perder e eu estou dizendo para ele que ele vai perder, eu não faço. Ou então eu faço o seguinte, eu vou mandar o contrato, você lê o contrato. Aí o cara, mas o senhor está dizendo que eu vou perder. Eu falei, mas eu disse isso para o senhor. Não, mas o senhor disse porque o cara não quer ouvir. E tem muito disso. Lembra que você falou? Você faz um estudo e entrega para o cara. Se o cara não entender a entrega, aí não vai fazer. Aí não adianta o Will ter feito todo um trabalho em que a narrativa, a voz da tua marca, ela segue um padrão, você fazer outro completamente diferente. Aí o teu público começa a olhar que o que você fala com o que você mostra não faz sentido. Porque você não está usando a voz da tua marca, você está usando a voz que você quer. E aí, não comunica. E aí você fala, pô, o seu trabalho não presta. Não, não é que não presta, você não está fazendo o que eu falei. Nesse sentido, a gente tem uma transparência muito grande também, né? A gente fala, olha, tudo que vai ser apresentado de estudo e tal, nós recomendamos que você leia, tire dúvida, porque se você não usar isso aqui, no fim das contas, você está recebendo só um logotipo, e aí sim, eu concordo que você está pagando caro por isso. Né? Então, a gente está entregando material que vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ter vantagens frente à concorrência, desde que você aplique isso. Né? E aí acaba que não acontecem alguns erros que a gente vê, assim, né? Eu não gosto de expor, então não vou falar o nome da marca, mas recentemente eu vi uma marca que era uma loja de brinquedo, e aí ela abriu dentro da mesma loja que é uma loja de brinquedo, uma loja de casa e decoração. E aí você olha e fala, assim, meio que um Frankenstein, né? Você fala, e aí começa a confundir o público. Você fala, mas é uma loja de artigos mais refinados para casa ou uma loja de brinquedo? E você entrar lá, para onde está o brinquedo, para onde está os artigos de casa e decoração? Então, percebe? Deveriam ser duas marcas diferentes, né? É o que a gente fala, por exemplo, sei lá, da Volks e do Audi. É o mesmo grupo, mas o Audi ele é uma marca direcionada para um tipo de público e o Volks é outra marca direcionada para outro tipo de público. São carros, mas são carros diferentes, com abordagens diferentes, com status diferentes, né? Então, acaba acontecendo, quando vai, né, nesse processo de engaveta e tal, e passa a usar só o logotipo ali, a tendência é que ele comece a cometer esse tipo de erro e aí lá na frente ele vai ter muitas vezes ele não vende nenhum nem outro porque o público simplesmente não entende direito o que a empresa faz, né? E aí ela acaba por sucumbir no próprio erro ali de repente querer abraçar mais coisas do que deveria. Então também essa é uma coisa assim que hoje em dia tem alguns clientes que já fizeram, acho que o recordista, se eu não me engano, foram 6 marcas, né, que ele já fez com a gente. E aí ele fala, pô, hoje em dia já tem isso muito claro. Mas a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, não, besteira, quanto mais coisas tiver, melhor. Eu falei, não, daí você começa a matar o seu posicionamento, você começa a matar a sua voz, né? Como é que você comunica um artigo de decoração e como você comunica um artigo de diversão, um brinquedo? Você fala com quem para decoração, você fala com quem para brinquedo? Então percebe que o negócio começa a desandar, né? A decoração você vai ter uma linguagem refinada, vai falar com o arquiteto, de repente. O brinquedo vai falar com criança, com o pai da criança, com o sonho do brinquedo que ela, né, sonha em ter um brinquedo X. Então são coisas muito diferentes. E quando Isso é branding, né? quando cai nesse erro de querer falar, abraçar o mundo com uma marca só, também acaba tendo esse tipo de problema. E tudo isso que vocês falaram tá dentro do brand. Tudo isso fazendo bem. O brand é o universo. É o universo. Assim como proteção é o universo. Mas aquela provocação que eu fiz, né? Ela é mais referente. Eu vejo às vezes a pessoa acha que o logotipo é mágica, né? E não é. E ao meu ver, não é. Exatamente. Ele alinhado com o propósito, com a tua voz, ele pode até fazer mágica. Mas ele tem que estar alinhado. Entendeu? Ele tem que ser construído, ele tem que ter propósito. Ele tem que responder os porquês do teu negócio.
Se ele não faz isso, ele é um louco. Pode até ser bonito. Mas será que ele vai produzir os efeitos mágicos que você espera? Então, quando a gente busca respostas aos porquês e entende essas respostas, alinhada ao nosso propósito, aí ele realmente pode ser mágico. Entendeu? É simples assim. É igual ir vendo o pessoal que acha que vai ter um gatilho mental. É o tal do gatilho mental. Né? Exatamente. Vai acessar o E falar que vai vender sempre. neurocórtex pré-frontal e a pessoa vai... E não é assim que funciona, né? Uma empresa que passou por um rebranding é o próprio McDonald's, né? Assim, e eu fico... Toda vez que eu passo, eu começo com a minha esposa, né? Alugando a orelha dela, né? Cara, o que aconteceu com o McDonald's? Eles eram a empresa das crianças, né, cara? A alimentação divertida era o posicionamento. Vinha ali na bandeja, lembra que vinha na bandeja um caça-palavra, né? Hoje em dia, ele tem uma visão muito mais gourmetizada, né? Então, assim, até os brinquedos hoje em dia, quando é o McLanche Feliz ali, são brinquedos mais de alto padrão e tal, né? Mas você paga o preço por isso. O pessoal costuma comparar até, né? Falar, mas, pô, se eu for... E aí, mais uma vez, aí é brand, você tá comprando você tá comprando marca, o outro tá comprando lanche. Né? Mas eu escuto muito isso também. Mas se eu for no trailer lá, eu vou comprar um lanche e vou Maior comer. que o McDonald's. Maior que o McDonald's. Por exemplo, Big Mac. Aí eu falo, você vai tirar uma selfie lá? No McDonald's. Então, Você vai aqui falar, no, "Tô aqui no McDonald's." a não ser que você faça parte do seu brand. Exatamente. Mas você entendeu? Então, assim, o McDonald's, ele vai agregar uma imagem de status, entre aspas, pra você. Se você vou levar a namorada no McDonald's. É diferente de falar, vou levar a namorada no carrinho de fina ali. Né? Então, tudo isso é construção de valor. E aí o McDonald's, ele se reposicionou para ter uma construção de valor de um padrão um pouco mais elevado hoje em dia do que ele era antes. Né? Então, matou ali o Ronald McDonald, a turma toda do palhaço e tal. Genocídio. Né? Exato, porque não é mais a comida divertida. Hoje em dia ele é uma coisa... Vocês têm algum estudo, alguma coisa, já leram, se isso está funcionando ou não? Porque, ao meu ver, ele se igualou. Ele tinha uma diferenciação antes... E agora ele ficou igual a um Starbucks, ficou igual a vários outros. Estudo ainda não cheguei a ver, mas por feeling, eu tenho o feeling de que ele está aumentando bastante as lojas. Né? Então o crescimento aparentemente está tendo. Aqui em São José mesmo, de memória, eu lembro que tem 2, 3 lojas novas já. Em um período aí de 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então tá tendo um bom crescimento. Pô, vocês estão vendo, tem um pão de queijo, cara. Do nada, mano. Caramba. Ali eu passo muito na Cassiopeia ali. E aí, pô, mudou o caralho. Misto Isso eu não vi, não. quente, Isso eu não vi, não. pão de queijo. Isso eu não vi não, mas isso eu acho que tem uma tendência a dar errado, hein? É. Igual quando eles fizeram vender salada. Que eu vou falar, aí começa a virar o exemplo que eu dei, entendeu? Loja de brinquedo e tal. A gente tem uma imagem, McDonald's é o lanche, o combo, tal, a fritas ali, o McLanche Feliz. Aí fala, pão de queijo. Não faz muito sentido, né? Quando a gente pensa assim, fala, pô, Misto quente. vou comprar um misto quente no McDonald's. Fala, Eu fico confuso. não faz sentido. não vi. Mas eu fico pensando assim, pô, mas não é possível. Eu fico assim, não é possível. Os caras sabem o que estão fazendo, mas eles erram também. Mas Eu falei da salada, teve uma época que eles quiseram. Não, tem. Agora a gente tem comida saudável, cara. A Coca com stevia. Eu falo, os grandes erram também, às vezes eles testam. Vamos ver se vai funcionar a Coca com stevia aqui. Não, deu ruim, tira do mercado. A Coca é vermelha, lança uma verde. Assim como a gente pega, por exemplo, o case das Havaianas, né? Que é um case que, cara, Fantástico, é fantástico. Havaiana, o que era? Era todo mundo usa. Não, era chinelo de dedo. Era o chinelo de dedo que a gente fazia gol na rua pra jogar bola e tal. Os caras Oliveto, né? Que redefiniu tudo ali, né? Completamente. E Hoje eu estive em Paris, entrei numa loja e já tava vendendo Havaiana lá. e é o que eu falo, recentemente dei uma palestra sobre posicionamento, né? E aí eu usei justamente a Havaianas como exemplo. E aí no slide tem aquela azul e a preta, que eram as padrões, e uma com prego, que quando ela rasgava, o pessoal colocava um prego. Falei, hoje em dia, pelo posicionamento da Havaianas, isso aqui não é aceitável mais. Se você vê alguém andando com chinelo com prego ali, talvez você vai tirar o chinelo e vai bater nele e falar, isso é um crime, né? Mas por quê? Porque o posicionamento mudou, ela virou agora uma grife, né? Ela virou um artigo de moda. Ela começou a ser atrelado a atores, personagens conhecidos. Cara, fez collab com a Yves Saint Laurent, então assim, ela elevou o padrão gigantescamente. E aí quando você pega, assim, a gente não tem mais coragem de meter um prego na Havaianas e sair andando com ela pra rua. Né? Porque você fala, a marca Havaianas não condiz com isso aqui mais. Então é o que eu falo, quando a gente entende o público, entende a nossa proposta de valor, entende que, tipo assim,
A Havaianas, ela vendia para o cara querer comprar chinelo barato. Hoje em dia ela não mira esse público mais. E tá tudo certo. Porque vai vir uma outra marca que vai, a Ipanema, de repente, vai vender por... Ó, se quer barato, sou eu aqui. Agora se quer grife, é Havaianas. Então, eu sempre digo isso para cliente. Me falar, tem mercado para todo mundo. O que não tem é você querer atender todo mundo com uma marca só. Né? Porque daí você começa a ficar confuso, começa a ficar genérico. O cliente já não entende mais o que você faz. Ele já não vê um valor só. Né? Eu vou voltar no exemplo. Agora a empresa, a marca a loja de brinquedo, ela é de brinquedo e de decoração. Por que eu vou comprar lá? Fala, depende, você vai comprar o quê? O que eu vou comprar lá? Entendeu? Então começa a gerar conflito. Não, você pega o próprio exemplo da Apple, né? A Apple, quando o Steve Jobs é afastado, o CEO começou a desenvolver um monte de linha de produto, cara. E aí, quando eles viram que não tinha jeito, trouxeram ele de volta, qual foi a primeira coisa que ele fez? Cara, nós vamos ter isso, isso e isso. E aqui nós vamos ter 3 itens, aqui e tal, e acabou. Não, mas e o projeto? Joga fora. Não, mas o dinheiro que nós inventamos, esquece, não gasta mais. Investiu para saber que tá errado. E aí ele falou, cara, e aí ele falou, não, vamos focar nisso, mas nós vamos ser os melhores nisso. Nós vamos voltar à nossa essência, nós vamos entregar o que a gente... Qual é o nosso propósito? Isso não é nosso propósito. E aí ele retoma a empresa. E aí ele bota a empresa Número nos 1 hoje no trilhos, mercado de ações, né? Tá entre as primeiras. Tá entre as primeiras. A primeira Tá sempre que a gente figurando. É, porque tá entre ela e a Amazon, né? É. Do Jeff Bezos também. Também fica batendo aí na trave os dois ali. Imagina, cara. Ela tentou fazer o carro elétrico para competir com o Tesla. É. Aí ela gastou dinheiro à toa. Quem? É. A Apple chegou a tentar? Ela tem um projeto, Assim Você como ela, citou de exemplo. assim como ela tem um projeto da IA também. E aí não tá conseguindo virar, eles estão fazendo parceria com o ChatGPT para colocar. Tanto é que o Apple você pode aceitar que ele use a Siri usando o ChatGPT. É, que é um teste que eles estão fazendo. Eles estão fazendo um teste. Usar o ChatGPT. Porque a Siri mesmo eles não conseguiram avançar muito. Então eles estão buscando essa parceria para continuar desenvolvendo, mas não iam entregar. Aí você vê o Google dispara, a Microsoft, através do próprio ChatGPT, que é um dos patrocinadores, também dispara. Aí você pega o Gemini, que é o do Google, né? Você pega o próprio do Elon Musk, que é o Claude, né? Que é a IA dele. É o. Como que é? Claude. Não, Não, é o... Não. Era o Twitter lá, né? É O Claude é de geração de imagem. Mas é o... Como é que é o nome dele? O Zoc, não é o nome? Não é um nome diferente. Grok. Grok, Grok. que é a IA deles. Então você começa a ver, todo mundo se movimentando, né? E ele tira sarro, né, o Grok? Ele pegou a personalidade do Elon Musk também, né? Você pega as IAs chinesas e tal. Bastante coisa. Perfeito. Para a gente caminhar para o final, eu queria que vocês dessem 3 orientações práticas, né? Para qualquer pessoa assim poder construir o branding da marca dela. Legal. Mas eu queria 3 dele e 3 suas. Sim, vai E aí, começar. enquanto isso, autografar aqui o livro. Vamos Branding autografar. 360, esse aqui é meu, depois se quiser eu te empresto, Fabio. Deixa eu ler primeiro. Eu só não vou fazer pirataria, não. Já tá registrado. Então vamos lá, 3 dicas, né? O que eu falo, a primeira coisa é observação. Não precisa reinventar a roda, mas você pode, hoje em dia, até com IA, né? A gente tem essa facilidade de olhar para o mercado e entender. Se eu vou entrar no mercado, vou usar o pet como exemplo mais uma vez. Vou entrar no mercado do pet. Então, o que eu vejo que está sendo oferecido? O que todo mundo oferece? E geralmente eu recomendo que você busque uma solução que fuja do que todo mundo oferece para que você não tenha que ficar brigando só por preço ali. Né? Segundo ponto, tem essa mentalidade de crescimento. Então, assim, vou criar uma marca do ramo pet. E aí, como é que eu quero crescer essa marca? Eu quero ser uma franquia, eu quero fazer licenciamento, eu quero ter várias unidades e ser um só, eu quero ter o pet, depois um banho em tosse, depois vou ter um hotelzinho, depois um adestramento. Pense em como você vai crescer isso para que você não limite o crescimento da sua marca com o nome, né? E aí, já embutido na segunda dica, vou dar mais uma dica ainda, mas embutido na segunda dica já vai. Não coloque o nome muito relativo ao que você faz, né? Carinho, sei lá, pet carinho, pet cãozinho, dog bonitinho, coisas que estão muito relacionadas ao produto do pet shop, né? E terceiro, busque sempre exercer o seu propósito, sem querer abranger todos os públicos. Então, assim,
minha venda caiu um pouco, aí eu entro em desespero e começo a oferecer o mesmo serviço a todo mundo e mais barato, né? Então a gente vê muito isso no mercado, principalmente, e o que me pega muito é quando é com alimentação, principalmente, né? Você está automaticamente baixando essa percepção de valor. E aí o caminho é muito mais longo para, de repente, você equilibrou a finança ali e falar, agora eu vou voltar a exercer ali meu propósito, ter o cara brincando com o cachorro, o outro passeando com o cachorro e tal. Fica muito mais caro para você voltar do patamar que você já desceu, em termos tanto de investimento quanto de percepção mesmo, né? Então, você construiu uma percepção, caiu para competir por preço, depois você quer voltar para um patamar mais alto, esse caminho ele é muito mais árduo, né? Então, tenha pleno conhecimento do que é essa empresa, o que você quer fazer, o que você quer fornecer e haja nesse mercado. Vão ter tempos mais difíceis, tempos mais fáceis, mas é importante que você mantenha o mesmo patamar, porque depois para você ser reconhecido de novo com uma marca de valor é muito mais difícil. Legal. Imagina. Eu vou tentar pelo menos ser bem sucinto. Eu digo que as 3 dicas que eu deixo para todo mundo que ouça esse podcast, seja empresário ou queira se tornar empresário. Primeiro, sabe a importância que a tua marca tem. A tua marca é a tua identidade, é o vínculo entre você e o teu consumidor, por isso a extrema importância de se proteger. Então, primeiro é saber que você precisa ter uma marca que identifique seu produto ou serviço para criar conexão com o seu cliente, fazendo uso de tudo que o Will já disse com relação à construção do seu brand, proteção dessa sua criação e uma proteção adequada para que você possa exercer a exclusividade. Exclusividade que eu digo não só para você usar, mas também de impedir os outros, inclusive podendo ser indenizado no caso do uso indevido pela sua marca por terceiros que não sejam autorizados. Então, as 3 dicas que eu deixo aí, bem simplesinhas para o empresário. Maravilha, muito obrigado pela participação de vocês. Antes da gente encerrar, eu tenho também um presente para Opa! vocês. Presentinho aí Que só legal, tá? Obrigado. poder Obrigado. prestigiar. Muito obrigado aí pela Muito presença. obrigado. Ainda não somos patrocinados pela Mas Tecno fica a Show, dica, né? Mas fica a Hashtag dica. fica a dica. Mas Obrigado. estamos disponíveis aí para conversar. Exatamente. Primeiro, Tá show. quero aproveitar para agradecer o convite. A gente fica muito honrado de poder Só. falar do livro. Tirar aqui para É. não tampar o A olho de gente- vocês. A gente fica muito honrado de poder estar aqui, falar do livro, levar conhecimento aos empresários, né? Então, te agradecer. Estamos à sua disposição. Foi Sempre uma que honra. precisar trazer conhecimento, que a gente possa contribuir de alguma forma, estou à sua disposição. Pode convidar o Will, a gente vai estar aqui com o maior prazer. Vem aqui ajudar no que for possível. Excelente, muito obrigado. Agora eu vou fazer um pedido. Olha para aquela câmera, um de cada vez. Convidar o pessoal para ler o livro. Boa. Então, você que é empresário, se interessa por marcas, gosta desse universo, tá aqui o convite para você ler o livro Branding 360, Crie, Proteja e Escale, que é a fórmula mágica para você crescer e fazer sucesso com a sua empresa de uma forma bem democrática, conteúdo leve, você vai gostar. Então fica a recomendação, o convite, espero que você goste e vai ser um prazer receber essa leitura. Legal, e a minha dica é você que ainda não é empresário, mas pensa em ser, faça uso das palavras do Will, realmente lê esse livro. A gente buscou construir uma linguagem bem simples, uma linguagem acessível, para que você tenha ferramentas mínimas para entender a importância da marca, do branding e da proteção dessa criação como seu ativo aí. E que, como diz o Will, né? Você cria, protege, escala e ao ter protegido, você explora isso da melhor maneira possível, seja pelo veículo da franquia, seja pelo veículo da licença, seja por qualquer veículo que a sua exclusividade permite você explorar. Então é isso que a gente deixa aí como dica. Excelente. Muito obrigado, Will. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você. Obrigado por confiar a história de vocês a nós. Prazer. A gente costuma dizer que toda pessoa tem uma história única que só ela pode contar para o mundo. E com certeza vocês estão contando essa história. Estão escrevendo essa história. É isso que a gente tentou fazer. Putz, dá pra levar ver. um pouquinho do conhecimento que a gente tem para as pessoas que de repente não tenham, né? 45 anos de conhecimento somado. Ué, Ué, 30 conhecimento com pra 15, caramba, 45, né? 45 aí. Muito conhecimento. Parabéns. Obrigado. E você, né, por favor, prestigie aí, compre o livro, leia o livro, que tenho certeza que vai ajudar muito. E ficamos por aqui, então. Obrigado, mano. Histórias SJC, empresários, pessoas incríveis aqui da nossa região, estão super acessíveis aqui para que você possa, de repente, trocar uma ideia, se aprofundar no assunto, e esse é o objetivo nosso aqui, levar essas histórias cada vez mais longe. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado a você. Até a próxima. Valeu. Valeu, Fabião. Fábio.